Vamos ao extremamente desagradável com Dácia e FNAC. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje falamos de Sérgio Vieira. Mas quem é? Não sabem quem é, não é? Vocês sabem, só que agora não estão a ver. Não estão a associar a cara ao nome. Entretanto, Inês, mais notícias para ti. Então. O teu posto de trabalho está em risco aqui. Então, mas que mal te fiz eu? Para me tratares assim como um farrapo? Não é o que tu fizeste, é mais o que a inteligência artificial já faz. Tu és a nossa tradutora aqui, não é? Mas a tua função pode tornar-se obsoleta porque com a inteligência artificial basta um telefone e o Live Translate para traduzir tudo em tempo real, qualquer língua, percebes? Ok, então mas diz lá, e esse tradutor tem a minha simpatia? Tem o meu sorriso? Tem o meu savoir-faire? Não tem? Certo, não é a mesma coisa, tens razão. É como tirar dúvidas com o expert da FNAC ou com o ChatGPT. Seria confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Estive A mal. tecnologia, na verdade, tem muitas respostas, mas não é resposta para tudo. Na hora de fazer uma compra, aconselho-se com um expert FNAC para tomar a melhor decisão. E hoje proponho aqui uma coisa diferente, que é que recuemos um mês, mais precisamente até o dia 4 de Abril, e vamos abrir uma exceção, fazer uma coisa que habitualmente não fazemos, que é ouvir o nosso próprio programa. Ao chegar a Portugal, Betty conseguiu descansar uns dias na CUF, o que para outros seria uma chatice, não é? Estar internado, para ela deve ter sido um alívio, ou será que não? Ela foi internada aqui no hospital da CUF, CUF Tejo. Eu vi, ela estava em pânico. A maior parte das pessoas, ninguém falava inglês. Claro. Portanto, é inconcebível. A Betty só me diz, tira-me desta tortura. Estou numa câmara de tortura. Eu disse, como assim? Ela disse só, ninguém fala inglês. Uma palavra de inglês. Depois a Betty foi para casa e começou a correr tudo muito bem. Então, porque quem tem CUF tem medo. Resolvi recordar também este momento lindo da obrigada. Ana Galvão para ver como é que Obrigada. fica do ponto de vista do ouvinte. Quão terrível é ouvir os teus trocadilhos. Estás a perceber agora, não é? Mas, plot twist, que é Então. como quem diz em português, surpresa do caraças. Afinal, o pessoal da CUF percebe inglês perfeitamente, querem ver? O Jornal Expresso diz que vários profissionais de saúde ouviram o relato de Betty Grafstein a garantir que foi empurrada pelo marido. A mulher de José Castelo Branco relatou mesmo um comportamento abusivo, físico e psicológico recorrente. Desde então, os acontecimentos têm-se desenrolado muito rapidamente e José Castelo Branco acabou por ser detido ontem. Mas não se preocupem que está tudo bem. Com a Betty. Com a Betty não sei, mas com José Castelo Branco sim, que eu vi ontem na SIC Notícias. Há pouco aconteceu um momento insólito, depois de estarmos a falar com o advogado José Castelo Branco. Estávamos junto a uma destas janelas quando José Castelo Branco de alguma forma nos chama ou fala connosco e nós aproximamos-nos dele e ele diz que está lindamente aqui nas instalações da Guarda Nacional Republicana em Alcabidez. Vamos ouvir. Está bem? Está bem? Está lindamente. Excelente pergunta da jornalista. Sim, está bem, está bem. Pela janela assim com os Sim, sim. microfones. Está bem. E também excelente resposta de José Castelo Branco. Deve ser a primeira vez que alguém usa lindamente Ouça. nos calabouços da GNR. Castelo Branco deverá ser ouvido hoje por um juiz e eu estou muito curiosa para saber como é que vai correr. Não me interessa tanto o conteúdo, é mais a forma. Eu quero saber se ele vai falar com o magistrado como falou com os jornalistas à porta do hospital. Ou seja, se vai chamar-lhe meritíssimo ou darling. José Castelo Branco, diga-me só, já foi ouvido pela GNR? A Betty esteve. my darling. Mas a Betty esteve neste momento a ser ouvida Ai, pela foi. GNR. Ai, você já bem mais do que eu. Beijinhos. Mas é verdade ou não que bateu na sua mulher? Ai, que disparate. Não digas disparate. Mas é isso que terá dito aos funcionários. Vai, Em princípio, Darling. trata-o por Darling meritíssimo. Eu prevejo muito trabalhinho para este juiz. Não vai ser nada fácil, coragem. Mas vamos aqui a uma rápida cronologia dos acontecimentos, porque aconteceu muita coisa. Primeiro, Betty Grafstein queixa-se aos médicos da CUF, em inglês, e eles entendem. Segundo, estes apresentam queixa ao Ministério Público. Terceiro, José Castelo Branco liga para o programa Casa Feliz, que pensa ter ali um grande exclusivo, desconhecendo que ele ainda ia ligar para o Hernani Carvalho, para a Tânia Laranjo e mais houvesse. Exclusivo agora aqui ao telefone temos José Castelo Branco. Bom dia, José. Bom dia, Diana. José, bom dia. Como é que reage a esta notícia, a tudo isto que tem saído na imprensa? Oh, minha querida, eu estou completamente perplexo. Um dia somos bestiais e no outro dia querem fazer de nós bestas, não. De mim ninguém vai fazer besta. Alguém tem ideia de quando é que foi esse dia em Não, que não achámos sei. José Castelo Branco bestial? É que Também eu não não me tenho recordo, nenhuma não me recordação. Portanto, deve ter sido antes de 1986. A única coisa que eu sei é que está alguém por trás e que é um inimigo de décadas, mais nada.
e que nem dão importância. Um inimigo de décadas. Um inimigo de décadas. Em princípio, um clínico da CUF que apanhou a Betty ali a jeito e pensou: espera lá, Castelo Branco, que eu já te lixo, é agora, a vingança, vais ver como elas te mordem. Olha, temos aqui uma chamada em espera, é a Tânia Laranjo. Presumo que sabe porque é que lhe estou a ligar. É por causa das acusações de violência doméstica da Betty. Querida, isso não tem cabimento nenhum, isso é completamente descabido. Ouça, tudo tão ridículo que eu nem tenho palavras para descrever. Pronto, mas não é motivo para rir. O que nós temos é assim, temos um hospital que de facto, face às lesões que a Betty apresenta, é uma queixa hospitalar. Mas espera lá, mas o hospital, mas que história é essa? Deve saber muito mais do que eu, com certeza. Não, aliás, deve ter lido o Expresso ontem. Essa parte não me espanta muito, que Castelo Branco não seja leitor do Expresso. Não assina. Mas a notícia saiu rapidamente em todo o lado, até na Caras, portanto ele sabia de certeza. As pessoas querem fazer os cambalaches que façam, só a verdade vem sempre de cima, é como o azeite. E hoje já falou com a Betty, já lhe perguntou se ela de facto denunciou. Venham buscar. Não, de todos. A Betty jamais faria algo tão estúpido, algo tão idiota, tão por amor de Deus. Calma, já se está a enervar, não é? Castelo Branco diz que Betty não é estúpida nem idiota em tom de quem chama alguém estúpido e idiota, não é? Eu diria que das duas uma. Ou ele consegue acalmar-se rapidamente, ou é melhor fingir que tem uma coisa ao lume e desligar. Que diz que ela denunciou, que era vítima de maus tratos e que as lesões que ela apresenta são compatíveis com essa versão. Não, desculpe, eu tenho que atender uma chamada que agora estou-me a ligar dos Estados Unidos. Eu peço desculpa. Agora estão-me a ligar dos Estados Unidos, é o novo tenho de abandonar que tenho uma consulta às 5. Versão chique. Eu vou passar a usar. Isto de repente parece uma novela para a qual conseguiram contratar o nosso elenco favorito. Ele é Tânia Laranjo, ele é Sandra Felgueiras. O empresário que explora o palacete da Socialite em Sintra há já 3 anos garante que ficou a saber pelo filho de Betty que José Castelo Branco a agride violentamente desde pelo menos 2003. A joalheira terá dito ao filho que se apresentasse queixa à polícia, o deserdaria. Vai daí, o filho ficou caladinho porque pensou, perder a herança é que não. Se agride a minha mãe, vamos deixar que continue a agredir, que é da maneira que também bate a bota mais depressa e a herança chega mais rápido. Mas espera aí, quem é este empresário de quem a Sandra Felgueiras está a falar? É Pedro Pico, é um senhor que se notabilizou por ter participado num reality show aqui há uns anos e por ter levado aí há uns 15 dias uma estalada de José Castelo Branco à porta da tal casa de Betty Grafstein. É preciso recuar ao tempo de Dom Afonso Henriques e do famoso estalo à senhora sua mãe para haver registro de chapadona entre gente que mora em palacetes. Bem, na verdade, a estalada de Dom Afonso Henriques, ao que tudo indica, é um mito, enquanto que a de José Castelo Branco, a Pedro Pico, é real e pode ser vista num vídeo que anda a circular muito por aí. Fácil. Há uns dias ficou conhecido como alguém que trouxe a público uma novidade que deixou muita gente petrificada, o de ter conhecimento de agressões de José Castelo Branco a Betty Grafstein. Porquê é que só agora falou nelas? Só falei nelas agora porque eu tive 2 anos e meio em silêncio com as revistas a difamarem o meu nome, a dizer que eu não tenho contrato. Eu acabei de lhe enviar o contrato lá para si. E há cerca de 15 dias o Zé apareceu aqui e deu-me um estaladão. Portanto, eu cheguei a um limite. Eu acho que as pessoas têm um limite. As pessoas têm um limite, o limite de Pedro Pico é quando lhe dão um estaladão, enquanto era só bater na idosa ele ainda aguentou, mas quando sobrou para ele, aí não, teve de denunciar. E por falar em gente que demorou algum tempo, que é como quem diz décadas, a dizer alguma coisa. Abel Dias, amigo de Lady Betty. Abel Dias denuncia agora o pesadelo que a amiga está a viver nas mãos do marido. Ele nunca foi simpático com ela. Talvez depois do casamento também seria melhor, por isso casaram ao fim de algum tempo, de andarem juntos. Calma, mas isso também não é crime. Se não ser simpático com o cônjuge fosse ilegal, eu já estava a cumprir pena de prisão perpétua. José Castelo Branco tem sido acusado de coisas muito feias e graves, mas talvez a pior delas seja a que vamos ouvir agora. José Castelo Branco não era um cavalheiro. Mas o que é certo é que o Zé não é. Eu disse-lhe a ele se a Betty se ela seria um gentleman. Ele disse, mas isso é uma coisa que ele nunca foi. E aquilo que eu tenho, eu estou aqui porque a Betty, pegando na minha mão, disse-me, help me, Abel, I need your help. Eu preciso da tua ajuda. I need your help, Abel. Vai daí o que é que fez o Abel? O que toda a gente faria, que foi à esquadra de polícia mais próxima, obviamente, fazer queixa. Quase. Então. Ia para lá, mas depois desviou-se e dirigiu-se à CMTV, mais precisamente ao programa Manhã CM, e em boa hora o fez, porque Rui Oliveira fez a pergunta que realmente importa. O Zé Castelo Branco sempre disse que era bicha. Portanto, e chamaram toda a gente de Então bicha. nunca teve relacionamento sexual, ou seja, com a Betty?
ao meu caso. Quero dizer, isso aí é um bocadinho eu sei que não esteve no quarto, não serviu de colchão, mas deve ter conhecimento, porque no fundo andavam no mesmo meio e na realidade é normal que algumas conversas de jantar... Somos amigos há quantos anos? Achas que a Betty me ia dizer ele foi tal para cima de mim? E bem, podia ter essa não podia. Aquela senhora não podia. Andavam no mesmo meio Pois. e toda a gente sabe que quando as pessoas são do mesmo meio conversam ao jantar sobre as suas relações íntimas. Por exemplo, quando se juntam várias pessoas da mesma profissão, tipo reunião da Ordem dos Engenheiros. Primeiras questões: têm ido para a cama com as vossas esposas? Com que regularidade? Não satisfeito com a entrevista de manhã ao marido de Manuel Luís Goxa, Abel Dias resolveu dar uma outra à tarde ao marido de Rui Oliveira. José Castelo Branco, enquanto figura excêntrica, enquanto personagem, ou se ama ou se detesta. A mim é-me indiferente. Goxa categórico. Pronto. Ou se ama ou se detesta. Ah, não, espera, afinal há uma terceira hipótese. Que é Ou se dele, ama, ou pois. se detesta, ou se é completamente indiferente. Abel Dias voltou a ser contundente nas suas acusações. Mas ele voltou a falar deste registro violento do José Castelo Branco? Não, nem por isso. Falou mais do registro civil. Começa que ele não é Castelo Branco, ele é Vieira. Ele é Sérgio Vieira, exatamente. Sérgio Vieira. Não tem Castelo Branco? Não, é chique. Portanto, e depois ele obriga as pessoas, a tia Nini, que era a mãe dele, chamava-se Castelo Branco também. Mas olha lá, mas então, porquê é que vocês, se ele sempre mentiu, porquê é que vocês não o foram desmascarando? É isso. Tínhamos de ficar 24 horas com ele, a fazer um programa Goxa. Quer dizer, as mentiras do Castelo Mas é isso. As mentiras do Aldrabão, ia ele dizer. As mentiras do Castelo Branco. Mas por acaso era um título melhor. Hoje, depois do Jornal das 8, não perca. As mentiras do Aldrabão. Só não se percebe porque é que durante anos, para desmascarar Castelo Branco, eram precisos programas de 24 horas e agora bastaram umas entrevistas de 20 minutos e está feito, não é? Mas também tenho que dizer aqui em defesa do Abel, que ele antigamente não conseguiu denunciar os maus tratos porque não tinha acesso a uma plataforma onde pudesse fazê-lo. Eu estava na Nova Gente e estava na Caras depois. E portanto era sempre... Sim, tu eras o jornalista do social dessas revistas. Tu eras o único. Eu tive que fazer 17 anos na Nova Gente a inventar histórias. A inventar histórias. Afinal, muito mais era o que os unia do que aquilo que os separava. Abel Dias também inventava histórias, só que em vez de serem sobre ele, eram sobre os outros. Mas pronto, o que importa é que agora vai falar e defender Betty e mais vale tarde do que nunca. Tu alguma vez notaste algum tipo de abuso por parte do José Castelo Branco? Deves imaginar que me conheces, se ele tivesse feito algum abuso, de dar uma tabefa, uma coisa... Terias denunciado? Eu teria denunciado, não, teria-lhe dado uma porrada. Uma porrada! A melhor solução para combater a violência doméstica, como toda a gente sabe, uma porrada. Mas, portanto, isto torna esta demora da Abel Dias menos grave, não é? Ele, afinal, não tinha a certeza que Betty sofresse maus tratos. Pronto, tirando aquela vez em que apareceu de pirata. Entretanto, até numa festa que estiveram no Algarve, em que ela aparece com uma pala no olho. Que eu achei que era uma coisa a Zé Carlos, não é? Porque nessa altura ela estava vestida pelo Zé Carlos. Só que não era nada, era a Zé Carlos, só que era uma pala no olho. Ficou com o olho negro. Estava com uma pala no olho, mas toda a gente achou que era moda. Zé Carlos. E quando apareceu com o braço ao peito, pensar, olha que bem, vestida de Augustos. Quando é que ela te pede ajuda? Quando é que ela diz, e segundo palavras tuas, salva-me? Foi nessa primeira ida? Sim, logo nessa coisa, ela pega nas mãos e diz... Porque todo o meu texto com ela era, Betty, não pode ser. Tens de fazer alguma coisa. Mas tens de ser tu a dizer. You have to do that. Tem que dizer. Don't be afraid. Porque o grande problema é ter medo. Be afraid. You have to do that, Betty. Don't be afraid. Eu já percebi tudo. Isto foi um mal-entendido desde o início. Quem não sabia falar inglês não era o pessoal da CUF. Era o pessoal que ia visitá-la à CUF. Betty tem que fazer alguma coisa. Não é possível continuar a viver assim. E ela dizia-me sempre, yes, I know it. Sim, eu sei. Das duas uma, ou Betty foi lacónica, ou Abel Dias só percebeu a parte do yes, I know it e não sabe traduzir o resto. Agora digo-vos, houve gente muito, muito, muito chateada com esta detenção de José Castelo Branco. Eu sei quem. Com certeza os guardas lá que estão a adorá-lo agora, imaginem. Não, talvez também, mas não. Gente da televisão. Da televisão? Indignada com isto. Com amanhã, a detenção do Castelo Branco? Amanhã conto-vos. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. O Extremamente Desagradável com o FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e também com Dacia Build-Through.
Bom, hoje vamos para algo completamente diferente. Depois de muitos dias, na verdade demasiados dias à volta do coronavírus, eu prometo que hoje não haverá uma única referência à pandemia, tirando esta que estupidamente acabei de fazer sem querer. Desculpa. Mas de resto vai ser uma edição ótima para limpar a cabeça e não pensar em nada. A atriz Carolina Loureiro foi entrevistada pela Rita Ferro Rodrigues e ficámos a saber mais sobre ela. E aqui o verbo saber é mesmo o verbo-chave. Eu sou assim, estou aqui, eu medito muito, eu acho que isso ajuda muito, sabes? Sei, quer dizer, não sabia, mas agora sei, Carolina. Quero desde já avisar que esta edição de Extremamente Desagradável é ótima para aquelas pessoas que embirram com a minha voz, até eu. É que eu hoje vou falar muito pouco, eu estou numa de ouvir, sabes? Tenho muito medo dessa parte, sabes? Sei, não tenhas medo, Carolina, fala-me um pouco da tua família, do teu avô, por exemplo. Era o pilar da família e para toda a gente, não só para mim, como para os meus primos, para a família inteira, era o boss, sabes? Sei. E sobre a tua mãe, gostava de saber mais, sabes? Não sei, é muito amor que eu sinto por ela. Eu quase que sou a mãe dela às vezes, sabes? Ajuda-me aqui, Carolina. Tu tens ideia de quantas vezes vais dizer a palavra sabes nesta entrevista? Tu sabes? Podes ajudar-me a contar? E eu ajudo muito. Não consigo, sabes? Não usar. Ótimo. Eu assim contas por alto, acho que disseste 72 vezes a palavra sabes? Não que eu tenha estado a contar obsessivamente, também não sou maluca, pois não tenhas medo de mim, Carolina. E é isso que me assusta, é por isso que me assusta este lado mediático e de ser muita gente, sabes? Não te assustes, Carolina, e também não fiques complexada com isto, não é? Não há problema nenhum em dizer sabes disso. Por exemplo, o nosso primeiro-ministro está sempre a dizer vamos lá ver, não é? Cada um com a sua muleta. É mais abreviada, vamos lá ver. Vamos lá ver. Cada um com a sua muleta, Carolina. Uma luta para ver quem é melhor, sabes? Quem é que faz melhor. Não é luta. Tu vais muito bem na tua arte e o António Costa na dele. São coisas separadas, sabes? Mas se fosse um concurso de beleza, por exemplo, tu claramente ganhavas ao António Costa, sabes, não sabes? Eu agradeço que refiram isso muitas vezes, mas isso para mim é o menos, sabes? Sei. Eu acho-te boa onda, Carolina, porque eu estou para aqui a chatear-te com isto do sabes e tu continuas a responder bem. E é muito raro isso, sabes? Porque acho que nós somos amor e temos que emanar amor para toda a gente, sabes? Mas quando é que isto acaba? Mas nunca ponderaste, sei lá, fazer um tratamento qualquer, uma hipnose, uma coisa assim, para deixar de dizer sabes? Ou sentes que deixavas de ser tu se não dissesses de 20 em 20 segundos sabes? Porque ainda não consigo ver a minha vida a não fazer isso, sabes? Ok, se já é um traço da tua identidade, também não vamos estar agora a contrariar, mas como é que isso começou, Carolina? Tu tens ideia? Será que a tua primeira palavra, em vez de mamã ou papá, foi sabes? Porque queria fazer com que toda a gente estivesse bem e eu nunca estava. É uma aprendizagem. E foi o chip, sabes? Foi um chip que te puseram. Tu és assim uma espécie de experiência laboratorial, isso é muito interessante. Assusta-me esta sociedade, sabes? Pois eu percebo, depois de ser submetida a uma coisa dessas, eu percebo. Mas agora vamos dar espaço à Rita Ferro Rodrigues, que também quer fazer uma pergunta. Tu tens medo de quê? De não viver, sabes? Sei, mas acho que esse medo neste momento é absurdo. Tu já estás a viver e mais, Carolina, tu sabes viver, sabes? Nunca nos podemos arrepender daquilo que não fizemos, sabes? Sei. Essa por acaso já sabia, que é uma frase feita que se ouve muitas vezes, não é? Só me arrependo daquilo que não fiz. Vê-se muito em livros de autoajuda. Já agora, já que falamos em livros, o que é que tu gostas de ler, Carolina? Sim, e eu leio muitas pessoas, sabes? As pessoas. É uma leitura interessante, sobretudo aquelas que dizem que são um livro aberto, não é? Pelo menos trabalho, é um livro que já está ali disponível. Mas esta fase de isolamento é pouco prático, não é? Não dá para ler pessoas, não se pode ler praticamente ninguém, já que não temos liberdade para sair por aí à procura de novas leituras. Eu sou muito livre porque me pus em primeiro lugar, sabes? Sei. Eu ouvi a tua entrevista com muita atenção, sabes, Carolina? Eu sinto que já sei tudo sobre a Carolina Loureiro, sabes? Quer dizer, muito do que contaste eu já sabia, só não sabia desse teu problema com o sabes. Não temos. Não temos. Pronto, não temos esse está bem. problema. A Carolina acabava a dizer que era grave e eu concordo. Sim. É de facto grave, Carolina, mas nós vamos dar a volta a isto, vamos arranjar um bom terapeuta e vais conseguir superar, sabes? Impressionante a quantidade de vezes que ela diz sabes. Parecia que não. Olha, Carolina, se estás a ouvir, dizer, não é? Como se diz agora, vai ficar tudo bem. Isso é que importa. Vai. Com o arco-íris também, não é? A acompanhar. Também.
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Já aqui falámos sobre o Natal, já sei que o teu Natal foi bom, Isabela. Foi A bom, questão sim, é, senhor. tiveste oportunidade de ver o Jornal das 8 da TVI no dia 25 de dezembro? Excepcionalmente no dia 25 não consegui, não. É um bom sinal para ti. Essa hora provavelmente estavas a conviver com os teus queridos familiares ou a comer restos das vias ou uma coisa assim. Já eu estava a pôr-me a par das coisas terríveis que vão acontecendo pelo mundo, como uma pandemia, terrorismo islâmico em Moçambique e um grupo de fãs do Marco Paulo. Não, estou a brincar. O grupo até é querido. Eu, pelo menos, se tivesse de escolher entre ter Covid, ir agora para Cabo Delgado ou alistar-me no clube de fãs do Marco, escolhia claramente a última hipótese. Acho que toda a gente. Eu tenho um amigo que me gravou uma pen só com músicas do Marco Paulo e é o que eu ouço sempre. Uma pen só com músicas do Marco Paulo, não sei se é bem um amigo, não é? Não sei se lhe podemos chamar um amigo. Não, estou a brincar, mais uma vez, eu gosto muito das músicas, mas acho que ficaria assustada se enfiasse uma pen aqui na porta USB do meu computador e só aparecesse Taras e Manias, Mulher de 40, Além da Cama, O que é que fazes esta noite, Mais e Mais Amor. Eu ia achar que era conteúdo daqueles sites para maiores de 18. Bom, mas algumas destas fãs chamam, e bem, ao Marco Paulo o nosso rei, como se ele fosse um Elvis Presley português. E de certa forma até é. Um é o rei do rock, o outro é o rei, sabes de quê? Da música romântica, não? Podia ser, mas não, dos telefonemas. Eu acho que para o ano, em vez de lançar um álbum, o Marco Paulo devia abrir um call center. É aqui que falo com ele muitas vezes ao telefone. Quando estou mais triste, ligo para ele e falo com ele. Ele tem sempre uma palavra amiga para mim. Simpático, Joana. Muito querido. Eu primeiro pensei que esta situação específica desta fã fosse um caso isolado, mas não. Portanto, todos os dias falamos, eu dou-lhe saber se ele está bem. Todos os dias, ouviste bem? Todos os dias falamos. Eu nem com a minha mãe falo todos os dias, quanto mais com um grande ídolo. O que seria agora eu ligar todos os dias, sei lá, ao Manuel Luís Goxa. Às tantas uma pessoa até deixava de ter assunto. Marco Paulo também trata bem as admiradoras. Fala com elas todos os dias. Umas vezes é ele que liga, outras vezes são elas. É de facto, como já referimos, um gesto muito simpático e é um gesto muito repetitivo também, não é? Todos os dias. Mas não sei se acho boa ideia. Às tantas a coisa banaliza-se e uma pessoa já não dá aquela importância que devia a alguém como o Marco Paulo. Imaginem se a Madonna ligar, por exemplo, uma vez, é muito giro, não é? Grande emoção, até ficamos nervosos. 2 vezes ainda é giro. Agora, se ligar todos os dias, às tantas já nem queremos atender. Sim, Madonna, diz lá, o que é que foi agora? O cantor tem sempre muitos telefonemas para fazer e receber diariamente. E é aqui que voltamos a falar da ação. Sim? Bom dia. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. Como é que estás? Como é que está a menina? Eu estou ótima. E tu? Eu também estou ótimo. Estou aqui a decorar as letras do próximo. As letras do próximo disco que vais gravar? Sim, sim. Vou começar a gravar. Pronto. Tá, Marco. Pronto. Tá, Marco, como quem diz, vá, Marco, tenho mais que fazer, que tenho coisas ao lume, não posso estar aqui a perder tempo com pormenores acerca do teu processo criativo, ok? Quando o álbum estiver pronto, eu logo ouço e vou gostar muito, ok, Marco? Tá, Marco. Um beijinho. Um beijinho para ti. Tá bom. Um bom fim de semana e quando puder ligar. Sim. E repara que ele diz, quando puderes liga, Claro. diz o Marco Paulo à ação, portanto isto já deu a volta. O Marco é que é fã da ação. Eu aposto que fica no fim do concerto à espera que ela apareça para lhe pedir um autógrafo a ela. Bom, mas vamos lá saber mais sobre a donação, que eu acho que também vamos ficar todos fãs. A ação está sempre ao lado do Marco e ele ao lado dela. Até pode parecer outra coisa, mas a ação garante que é uma amizade pura. O que é que pode parecer outra coisa, não, acho que não. Só se for ao senhor jornalista. A mim nunca me passaria pela cabeça que o Marco Paulo tivesse um relacionamento tórrido com a donação. Foi uma vida toda dedicada a ele. Foi uma vida toda. Eu não fiquei solteira por opção. Não calhou. Namorei, tive meus namonicos, não calhou. Mas por um lado até deu jeito, que assim acompanhei-o mais. Acabou por dar jeito. Isto é o mesmo que dizer, olha, eu fui atropelada por uma carrinha de caixa aberta e parti vários ossinhos do corpo, mas até deu jeito, porque assim estive 2 meses de cama e pude ver todos os episódios da Praça da Alegria. Acabou por calhar bem. Aqui fica uma pequena amostra do que esta mulher tem guardado em casa do Marco Paulo. Fotos, discos, revistas.
A revista ainda é o menos, e eu até compreendo que se guarda uma TV Guia de 89 com o Marco Paulo na capa, porque aqueles caracóis frondosos eram realmente incríveis, dava vontade de tocar, não era? É. Mas via-se nesta reportagem que a donação, além disso, tinha na parede um anúncio de Danacol, sim senhora, um anúncio de iogurtes para o colesterol feito pelo Marco Paulo. Isto é o equivalente a ser fã do Futre, mas em vez de ter pósteres dele a jogar, sei lá, no Atlético de Madrid, ter um anúncio do Libidium Fast. Bom, eu se fosse ao Marco Paulo tinha algum cuidado com a donação, parece-me ter potencial para invadir a casa dele durante a noite com um picador de gelo. Ai, credo, Joana, mas para fazer mal ao Marco Paulo? Não, nunca, achas? Alguma Então. vez nada disso? Só para garantir que não apareciam por lá fãs falsas. Falsas? Eu já ando há muitos anos nos concertos e tenho por norma de andar no meio do público. Eu andar no meio do público, vou-me apercebendo quem está por gosto, quem está por crítica, há pessoas que vão simplesmente para ver o artista, outras vão para a crítica. Eu ando e gosto, beijo e fixo a pessoa. Quando essa pessoa, ao fim, Marco dá os autógrafos, eu estou na porta e nessa altura eu reconhecia as pessoas, elas não entravam. Só entravam aquelas que eu achava que eram mesmo fãs dele, que gostavam. E elas depois não entravam. E depois perguntavam-me o porquê. E eu dizia, não, então se não cá estava ali, estava a criticar, é porque não gosta do artista. Portanto, aqui dentro você não entra. E isto tudo à revelia que o Marco não sabia. Policiamento. Passou a saber agora. É uma espécie de polícia, é uma espécie de provedora dos fãs, não é? Faz a triagem, como no hospital, dá a pulseira verde, a pulseira amarela. Qualquer dia o Marco Paulo pensa que encheu o Coliseu, chega lá e está a sala vazia. Porquê? Porque a ação comprou todos os bilhetes, considerando que é a única fã, sério, as outras não têm direito. Talvez seja por isso que o Marco trata tão bem todas as fãs, que é para elas não fugirem. A Eduarda também é visita lá de casa. Vive entre França, Tailândia e Portugal. Mas não perde um concerto do Marco Paulo. Logo, quando há um concerto, qualquer coisa, um evento com o Marco, eu ponho o primeiro avião e venho logo, estou presente. Esta senhora, por esta altura, já deve ser acionista da TAP, não é? Esqueçam a reestruturação da companhia. A Eduarda resolve, basta que o Marco Paulo marque uma turnê com muitas datas para ela ter de vir a Portugal centenas de vezes durante o ano. Mas esta, atenção, que não é a única história um pouco bizarra entre os fãs do Marco. Miguel está olha para um CD do Marco Paulo, que é o Reencontro, e exprime-se, olha à ponta e diz Marco Paulo. Portanto, a gente inicialmente, o meu marido já não percebeu muito bem, e o meu marido diz, o que é que disseste, Miguel? E ele diz Marco Paulo. Quer dizer, eu fiquei toda muito contente, né, muito orgulhosa, e o meu marido teve assim uma expressão. Então o raio do puto, em vez de dizer pai ou mãe primeiro, não vai dizer o nome do Marco Paulo. Portanto, não diz mamã. Exato. Não diz mamã, não diz papá, diz Marco Paulo, que são duas palavras também iniciadas por M de mamã e por P de papá, mas muito mais difíceis de dizer, não é? Marco Paulo. Das duas uma, ou o bebê é um prodígio, ou se testa aos pais. Não pode ser isto. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável com Dácia e FNAC. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Desagradável. E hoje temos uma estreia absoluta no nosso programa. Maria da Luz, só assim, sem apelido nem nada. Mas antes, preciso de saber uma coisa sobre ti, antes de continuarmos. Tu és do género de ter o carro impecável, sem um risquinho que seja, sem migalhas, sem areia espalhada, ou és uma pessoa normal? A pessoa normal, claro. Se há coisa que me enerva é gente que tem demasiado cuidado com o carro, que o lavam como se estivessem a dar banho a um bebê pequenino. E que tratam mesmo o carro como se fosse um filho, dão-lhe o nome e tudo, tipo o meu Boguinhas. Sim, Boguinhas está para os carros como Santiago está para as crianças. Desculpem, mas já há demasiados. Bem, temos um conselho final para quem nos ouve. Se quer uma peça de museu imaculada, continua a ser choninhas, não é? E compra outro carro. Exatamente. Se quer um carro para a vida real, um carro que vai ter sempre espaço para a tralha desarrumada no porta-bagagens, compra um Dácia. Pronto, eu aconselho. E não diga que vai daqui. Hoje voltamos a Pedro Pico, homem que, recapitulando, arrendou a casa de Betty Grafstein, levou um estalo de José Castelo Branco, ligou a José Castelo Branco para que este o ajudasse a comprar a casa de Betty, processou José Castelo Branco, lançou um site de apoio a vítimas de violência doméstica com t-shirts onde podíamos ver a cara de José Castelo Branco. Enfim, acho que resumidamente foi isto, vida e obra de Pedro Pico em 20 segundos. Ele hoje regressa, mas não regressa sozinho, essa é a parte boa. Ele traz com ele uma amiga que ele não sabe bem como há de designar. E como é que eu te chamo? Mafalda? Doutor Mafalda, criminologista. Que?
Olá, boa noite a todos. Pedro Pico daqui. Estou aqui com a doutora Mafalda, criminologista, que pertence à equipa de advogados que me está a acompanhar neste processo contra o José Castelo Branco. Ele. E hoje temos uma coisa aqui bastante importante para partilhar com vocês. Assim, nós temos uma lista grande de testemunhas que vão estar em tribunal connosco no processo contra o José. A senhora Maria da Luz também vai ser uma pessoa que vai estar presente em tribunal também connosco, vai ser uma testemunha, que está aqui agora à minha frente, mas pediu... Para não aparecer. Esta história parece cada vez mais uma telenovela, mas daquelas muito longas, em que às tantas é preciso contratar novos atores para ir acrescentando personagens ao elenco e não perder o interesse. Neste caso foram buscar, uma Márcia Breia para fazer de Maria da Luz. Ora, como já lhe disse, eu conheci o José Castelo Branco através do cão, o Oscar. Do cão? Do cão. Eu percebo Afinal, isso. isto Conheço parece um assim. episódio do Inspetor Max. Ao mesmo tempo é curioso ver que Castelo Branco, para alimentar talvez a sua egomania, arranjou maneira de ter um Oscar. Que fugiu na noite em que os ex-empregados fugiram desta casa e deixaram o portão aberto para a sineta não tocar. Desta casa em Sintra. Desta casa em Sintra. Aqui no Palacete ou dos Palacete, exato. Ok. O portão do meio. Portanto, os empregados e o cão, todos queriam fugir de José Castelo Branco. O cão teve mais azar que os empregados porque tinha chip. Então o Oscar foge daqui... Foge e é levado para o veterinário. Pelo chip, viram que era o cão do Castelo Branco. Entraram em contacto com ele foi buscar o cão. Quando chegou lá, contou o que tinha acontecido. Porque é que ele tinha fugido, que os empregados fugiram de noite, de madrugada. E que deixaram o portão aberto e, portanto, o Oscar fugiu. E que estava sem empregados, precisava de pessoas para trabalhar. Fugiram de noite. Olha que ótimo cartão de visita. Olha, os meus empregados anteriores fugiram todos durante a noite. Quer vir trabalhar comigo? Ofereço subsídio de refeição. Tem a comer sempre em casa, que eu tenho medo que vá almoçar fora e nunca mais volte. Então espera, houve 2 empregados... Eram 2 homens e uma mulher, que era a Sabila. 2 homens e uma mulher, que era a Samila, que Sabila. trabalhavam... Acho que era moçambicana. Que Sabila toda. Acho que foi para a casa do Duarte. Que trabalhavam aqui no Palacete. Sim. E que fugiram do Palacete porque eram maltratados. Porque eram maltratados. Mas o que é maltratados? Eu não estava cá, não lhe sei dizer, mas sei que havia, pelo menos aquilo que se falava, era que o José Castelo Branco, quando bebia uns copinhos, ficava assim um bocado fora de si. Ok, então pronto. Então a senhora Sabila de Moçambique e 2 mexicanos fogem... Não eram mexicanos, eram transmontanos. Transmontanos, eu ouvi mexicanos. A senhora Sabila e 2 transmontanos fogem... Um de Corvo, outro de Carrazeda, se não estou em erro. Carrazeda e de Corvo. Ai, que bom, ele não percebe O Pedro Pico parece estar a ouvir tão mal ou pior que a Lady Betty. Era a Samila, Sabila, que trabalhava, portanto, com 2 mexicanos. Não, transmontanos. Um deles de Moncorvo. Sim, da Ilha do Corvo, açorianos, portanto. Mas, por acaso, esta história era ainda mais gira se fosse com mexicanos. Tipo... Ernesto e Ignacio intentan escapar del palacio de Betty Grafstein por la calada de la noche, pero son atrapados porque al ser mariachis no pueden resistirse a tocar la guitarra y agitar las maracas durante el escape. José Castelo Branco los coge en flagrante y los obliga a prepararle burritos a las 2 de la mañana. Não era melhor? Mariachi! Infelizmente, eram transmontanos e felizmente para eles conseguiram fugir. Pior foi para a Maria da Luz, que acabou por ficar com o lugar deles. Assim se vê como é complicado o cenário de desemprego de longa duração em Portugal. Às tantas uma pessoa já está por tudo. E quando digo tudo, é mesmo tudo. Tipo ir viver com José Castelo Branco para Nova Iorque. Nova Iorque. Chegámos a Nova Iorque. Chegamos a Nova Iorque em dezembro. A viagem foi feita eu e o Guilherme, a Lady e o José. Eles em primeira, nós em segunda, quando fizemos a viagem. Cheguei não havia terceira. Na primeira noite. Eu nunca tinha estado sem nós no porão. Um dia que fosse. Foi um horror para mim. Aliás, parti um dente logo na primeira noite. Como? De ranger os dentes a dormir. De ranger os dentes? Sim. Eram os nervos. Sim, muito medo. Aliás, eu disse à Paula, que é a mulher do veterinário, eu disse à Paula, eu vou, mas eu tenho medo, porque este homem, segundo o que eu ouço e o que eu vejo na televisão, ele não bate bem da bola. Segundo o que se vê na televisão ultimamente, ele até bate e bem. Não, estou a brincar. Estou a brincar com coisas sérias, não devia, peço imensa desculpa, mas vamos aproveitar então que temos aqui uma testemunha mesmo para saber da história dos maus tratos. A Betty Grafstein. Não, é ela própria. Mas também foi maltratada esta senhora? Sim, mas sempre com etiqueta. Eu sei que é confuso, mas já vais perceber. A Maria da Luz disse, aqui é que começou o terror.
Começou o terror no dia que eu cortei o dedo. Portanto, eu passei a noite a dormir, Passei a noite a fazer malas, por isso quase não dormi. Quando o despertador tocou, eu dormia no den lá, né? O despertador tocou, eu peguei nele, mas como estava tão cansada, mexi e adormeci. Nisto entra o José, aos gritos, tem que ir levar a roupa à Chanel. Não, isso foi de manhã, portanto eles também estavam a dormir. Isso foi de manhã. Bêbado, pergunta Pedro Pico, ele está sedento de sangue, não é? Até já imagina José Castelo Branco bêbado que nem um cacho às 8 da manhã. Pedro Pico quer cozinhá-lo a lume de brandy. Foi de manhã e eu tinha que ir entregar a roupa ao Saks, à Chanel. A roupa não é deles, portanto eles compram a roupa, metem no cartão de crédito, usam e a seguir a gente limpa com dodotes, põe a apanhar para sair o perfume, cose as etiquetas, que eu passei a vida a cozer etiquetas e a descozer etiquetas. Ok, eu confesso que quando me falaram de uma senhora que veio revelar os podres de José Castelo Branco e Betty, não pensei que fosse isto, não é? Quem nunca passou um dodote num casaco que atira a primeira pedra. Se o trabalho da Maria da Luz era pôr e tirar etiquetas, eu nem acho mau. No fundo era parecido com trabalhar na Zara, só com um chefe de loja um bocado mais chato. E ia entregar a roupa. Com a pressa, com aquilo tudo, para a porta não bater, que a Lady ainda estava na cama, eu meti a mão. Conforme meti a mão... E ele fecha a porta? Não, ele não fechou a porta. Okay. A porta, ele não estava aí. Okay. A porta bateu, a porta era chapeada a aço, cortou-me a cabeça do dedo. A cabeça do dedo. Eu estava só à espera. A cabeça do dedo rolou. Eu depois fui operada cá em Portugal. Efetivamente não tem dedo. Ela não... é um daqueles raros momentos em que agradecemos o facto da rádio não ter imagem, graças a Deus. Não queremos ver o dedo acidentado da Maria da Luz. Eu retiro o que disse quando insinuei há pouco que isto era uma novela. Isto é um filme de terror, daqueles gore, não é? Mas portanto, e para desilusão de Pedro Pico, Castelo Branco não estava bêbado. 2, não foi Castelo Branco que entalou o dedo desta pobre senhora na porta. Ele queria muito, foi o Castelo Branco. Pois, não foi. Foi o José que apanhou, meteu o dedo do saco e meteu no congelador. Também não era assim que devia fazer, mas ok. Apanhou o dedo? Se o Correio da Manhã ainda não fez um título tipo José Castelo Branco guarda membros do corpo no congelador, é porque andam a dormir, estão a perder qualidades e eu fico desiludida com o vosso trabalho. Com a aflição. Mas não chamou a ambulância? Não. Aquilo foi um grande pânico e eu entendo, foi um pânico para todos. Eu depois comecei-me a sentir mal, deitei-me no chão, com as pernas em cima das malas e com uma toalha a segurar o dedo que esguichava sangue por tudo que era lado. Eles, feitos 2 baratas tontas, o José Castelo Branco em fio dental, a Lady de camisa de dormir, e agora o que é que fazemos? O que é que se lembraram de ligar que era uma cozinheira. Ai, que bom! Uma cozinheira. Ligaram para uma cozinheira no meio daquilo, mas para quê? Para ver se fazia alguma coisa com o dedo? Sim. Tipo uma reinvenção de salsichas com couve lombar. Para! Desculpa, a Ana fica muito horrorizada com a carne, tens razão. Vamos imaginar que o dedo era antes uma salsicha vegan. Eu até já lhe mostrei a fotografia. Sim, mostrou-me agora. Pronto, ela era enfermeira-chefe e depois do Hospital Amadora Sintra. Depois de ser reformada foi viver o sonho americano e eu a conheci lá. Pronto, ligaram para ela, ela teve sempre ao telefone comigo para eu não entrar em choque, até que de repente se lembraram, vamos chamar o doutor cirurgião plástico, que lhe metia os botox e que inclusive mais tarde me tirou um sinal. O doutor veio buscar, levamos a ponta do dedo, fomos de táxi para o escritório, para o consultório dele, na Madison. Mas porquê que o José e a Betty não chamaram? Porque não tinham seguro para mim, eu estava ilegal, portanto ia ser... Ia ser um 31. Isto prova, que o sonho americano facilmente pode transformar-se em pesadelo, não é? Pesadedo! A senhora estava tão bem como enfermeira-chefe lá na Amadora, foi para a cidade que nunca dorme atender a Maria da Luz, que nunca dormia a encher malas e mais malas da Chanel. Quanto ao cirurgião plástico, considero boa ideia. Quem consegue fazer a Betty parecer que tem apenas 89 e não 96, também há de conseguir fazer um bom trabalho com o dedo, não é? Fazendo um preenchimento ou assim. O pior é que, como hoje em dia as pessoas que fazem botox e não sei o que ficam todas iguais, Maria da Luz corria o risco de ficar com o seu dedo indicador igual à cara da Ana Rita Clara. A cara no dedo! Então o marido Luís vai de táxi sem uma ponta de um dedo com o José ao seu lado. Não, o José não foi. Eu fui sozinha com o doutor. Bem, e foram para o ia desmaiar. Eu fui deitada em cima dele. Eu já o conhecia. E foram para o ele era visita lá em casa. Não é só traumático, como surreal. E também não é legal, já agora. Com certeza, claro. E tu és criminologista, claro, é o teu trabalho. Exatamente, como és criminologista é o teu trabalho e por isso sabes que estar ilegal nos Estados Unidos não é legal. Se não fosses criminologista nunca chegarias a esta conclusão. Bom, mas esta não foi a única experiência, como direi, clínica de Maria da Luz nos Estados Unidos. É que acabou por ficar
boa do dedo, mas obviamente mal da cabeça. Como eu estava cada dia mais deprimida, eu disse, eu preciso de ir ao médico, mas eu não tinha seguro, não tinha nada. Como é que eu havia de ir ao médico? Particular teria que pagar, não é? Sim. Então fui ao hospital presbiteriano. Só que o que é que o José queria? E aí sempre o José e não a Lady. O José queria que eu fingisse que desmaiei à porta do hospital, que depois me iriam recolher e quando me fossem socorrer, eu fingir não falar uma palavra de inglês, o que era mentira, porque eu sempre fui a todo lado, correios, tudo, bancos, tudo, eu sempre tratei de tudo e sempre me desenrasquei. Eu estou aqui a dizer, o José pediu-lhe para se... Não pediu, dizia, a Luzinha agora chega ali, deita-se ali, finge que desmaiou, quando a vierem socorrer, diz que não fala inglês e eles tratam-na, você nunca lhe deu os documentos que é para não ficarem com o nome, que era para não pagar. Para não pagar, claro. Este homem dedicou-se à área errada. Para que ser marchand d'arte quando teria dado um excelente encenador, não é? Podem gostar de muita coisa, mas de falta de criatividade, não. Esta entra direta para o top 3 de melhores ideias de José Castelo Branco e vai juntar-se àquela do viajar com joias sem as declarar. Outra coisa que eu disse ao José foi, ele já tinha sido preso com as joias, foi quando encheu a Manuela. Espera aí, ele foi preso aonde? Ele foi preso no aeroporto quando chegou com as joias. Que veio a empregada carregada de joias, a Manuela. Espera aí, ele veio de Nova Iorque. Toda a gente sabe que ele foi preso no aeroporto. Eu não sabia. Trazia joias que não foram declaradas. Mas onde é que ele punha as joias? Trazia trazia postas na empregada, trazia... Mais uma excelente ideia, by José Castelo Branco. Como passar com joias na alfândega disfarçadamente, pendurando-as todas na empregada. Mas olha, fui apanhado porque até eu sabia disso. Se calhar não foi uma boa ideia, não é? Pois, verdade? Se calhar exagerou e às tantas a Manuela parecia mascarada de minhota, com os ouros todos. E as pessoas perguntavam, quem é? Sim. É a sua empregada ou é aquele robô da Guerra das Estrelas, o C-3PO? Bem, por falar em Guerra das Estrelas, isto de facto é assim uma coisa... se ele entrasse na Guerra das Estrelas, o José Castelo Branco era o Marchand Darth Vader. Porque ele é... E eu disse-lhe, em mim você não põe, até porque eu tenho as minhas joias. Até porque eu tenho as minhas joias, que provavelmente são muito melhores do que as suas, pensou Maria da Luz. Quando vinha o pessoal para comprar joias, lá as trambiquices, eu fugia. Espera, para. Espera lá, o que são essas trambiquices? Quando vinha lá pessoal comprar joias trambiquices, explique-me um bocadinho o que é isto. Porque de que é que eles vivem, além da reforma da pensão que a Lady tem? É de vender umas joiazinhas. Pronto, e então convidam as pessoas para lá ir jantar a casa e depois a seguir enfiava-se tudo no quarto deles e a vender as joias. Até aqui a vida da Maria da Luz em Nova Iorque parecia-me terrível, confesso, mas afinal de contas nem foi mal, porque ela tinha a oportunidade de ver as joias de TV ao vivo, o que é um privilégio. Tudo por baixo do pano. E depois recebi muitos telefonemas de pessoas a insultá-los que as joias que lhe compraram, que era junk. Ora, junk é lixo. É falso. Portanto, é porcaria mesmo. Então eles andavam a vender joias falsas a pessoas, ou falsas ou então de má qualidade. Era de má qualidade e aquilo era falsificações de outras. Realmente a vida de Betty e José Castelo Branco é uma caixinha de surpresas. E uma caixinha de anéis também. Provavelmente de Pechisbeck. Pechisbeck e Grafstein. Desiste. Ganhaste. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável com FNAC e com Dácia. Sempre contigo, sempre juntas. Sempre. Com FNAC e Dácia. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje temos não uma, não duas, mas 3 pessoas, um trio fortíssimo. Somos nós. Não somos um trio fortíssimo, somos um trio fraquíssimo. Um trio muito forte que já passou pelo extremamente desagradável, mas nunca assim todos juntos. Quem serão? Olha, vamos saber dentro de momentos, antes e num momento que é já um habitué neste programa, como diria João Montes, vamos falar de um magnífico automóvel. É verdade, é o Dacia Duster. Nunca é demais lembrar que há um novo Duster com um novo Media Nav Live, reparem nisto, com ecrã tátil de 10 polegadas, navegação conectada com informação de trânsito ao vivo e sistema de som 3D com 6 altifalantes. Uau, para poder ouvir o extremamente desagradável nas melhores condições. Que é, como se sabe, o requisito mais importante na hora de escolher um automóvel. Bem, sabem de que é que eu mais gosto no verão? Eu acho que sei, que é estar à sombra, não é? E perguntar, quando é que vamos embora? Quando é que vamos embora? Já estou farta da praia. Também gosto muito disso, mas o que eu mais aprecio nas férias é que são muito propícias
a belos encontros de amigos. Eu também gostei muito de te encontrar em Tavira, Joana, mas só não era preciso falar disso publicamente, mas fico feliz. Não, eu gosto é de observar encontros de outros amigos, não é? Como este. Vejam lá se percebem que grupo de amigos é este. Sim, eu acho que estão aqui 3 amantes da liberdade. Sem dúvida. Olha, completamente. São 3 amantes da liberdade, identificamos ali 2 vozes masculinas, uma feminina, vocês acham que são? Hipótese A, Vasco Lourenço, Alfredo Cunha e Maria Teresa Horta, ou hipótese B, Sérgio Tavares, Gustavo Santos e Sandra Cela. Querem bloquear a hipótese B? Sim! Está certo. Eu vinha a pensar isso no carro, que vocês foram 2 pessoas que a liberdade me trouxe à vida nos últimos anos. 2 seguramente as mais especiais. Vêem, afinal, esta conspiração mundial para inventar o Covid-19 até não foi má porque deu para vocês fazerem amigos, precisamente. Eu digo mesmo, vocês foram agradáveis surpresas, porque naquela altura, principalmente na pandemia, quando eu achava que estava a ficar maluco e que via que ninguém alinhava no mesmo inconformismo que chalupa. Aparecerem figuras públicas, como apareceu a Sandra na altura e corajosamente, como apareceste tu, Gustavo, deu-me esperança, que é que me diz? Pronto, afinal não estou doido. Parece uma conclusão precipitada, não é? Olhar para o Gustavo Santos e para a Sandra Celas e ver neles um atestado de sanidade mental talvez seja arriscado. É como ver a edição americana do Biggest Loser e pensar, eu afinal não estou nada gordo. E por falar em gente gorda, e baixa, e caixa de óculos. Nossa, que violência. Calma, sou só eu. Eu não falo assim das outras pessoas. Temos que falar baixinho. Eu tenho que falar baixinho. Falar baixinho, mas não é em termos de voz. É falar de alguém baixinho. Porque... Já sei o que aí vai. Já sabes, né? Já sabes, né? Já estão a ver quem é que eles vão falar, né? Temos aqui em comum os 3 uma situação. É o facto de uma pessoa que se acha que é comediante, que acha que deve bater em quem pensa diferente, mas não a vemos bater nos grandes corruptos do país. É paga para isso, atenção. É paga para isso. És tu? Claro que eu sou paga para isto, claro que sou eu. Ou acham que alguém se levanta todos os dias antes das 6 da manhã em regime de voluntariado? Não, nem pensar. Este sacrifício tem de ser pago e bem pago. Então, mas agora eu vinha aqui fazer diretos todos os dias sem receber um tostão? Eu sou algum desvairado que precisa de atenção ou quê? Olha que o Sérgio Tavares faz diretos todos os dias e não recebe um tostão. Digo-te já. Ok. Bom, mas reparem, nós achávamos que o que estes 3 tinham em comum era simplesmente o facto de acreditarem na nova ordem mundial. Mas afinal há outra coisa que os junta. O quê? E o elo de ligação sou eu. Finalmente uma coisa da qual eu posso orgulhar-me. Sabem aqueles tipos que dizem que o seu principal talento é juntar pessoas? Sou eu. Eu juntei estes 3 génios unidos em torno da mesma dor. Gosta de fazer piada, de chacota, de descredibilizar pessoas que pensem diferente, que amem a liberdade. Mas depois não vai bater naqueles que realmente fazem merda neste país. Estou a falar da Joana Marques, da Rádio Renascença, do Extremamente Agradável. Foi eu, não fui eu. Da minha parte foram 5 programas, acho eu. Acho que aqui sou recordista. Gustavo, tiveste... Não, pai uns 20, eventualmente. Já tiveste bastantes, até 15 segundos. O Gustavo, como quem diz, não, meu amigo, põe-te na fila, mas é. Olha, agora com 5 episódios a achar que estava no topo do ranking. Está bem, está, ainda tens de comer muita papa. Mas a minha pergunta é, este episódio conta como 6º para o Sérgio Tavares? Pois é, isso, na verdade eu acho que não, Inês, sabes porquê? Porque ele vai ter que dividir protagonismo com o Gustavo e quando assim com 21 terço. Sobra muito pouco espaço, seja para quem for. Eu acho que Gustavo reforça aqui a sua pole position e Sérgio Tavares não descola da 70ª posição, ex aequo com Yolanda Tati. Portanto, a tabela classificativa do Extremamente Desagradável permanece inalterada. Sandra, mas tu também te estreaste nesse mundo ali de maldizer ali baixo, né? Opa, é assim, eu sempre tive sempre gente, eu sei do que é que tu estás a falar. É assim, há sempre gente que faz the dirty work. Trabalho sujo, né? São as pessoas que fazem o dirty work, estás a ver? Mas não achas que são medalhas também? Significa que estás a fazer um bom trabalho? Opa, claro, eu sempre ouvi dizer que se tu não tens haters é porque não estás a ter impacto nenhum. Se tu tens haters e pronto. Mas eu não sou hater da Sandra Celas, eu queria deixar isso aqui bem claro. Ela era amiga do Max e tudo. Eu sempre adorei, pelo contrário, eu estou muito mais perto de ser fã do que hater. Até já comprei bilhete para os orgasmos dela. O quê? É uma peça que a Sandra vai estrear agora em setembro com o Bruno Cabrerizo. Juro, agora a sério. Tá bem. Eu sempre gostei da Sandra, sobretudo quando ela era a repórter Júlia, lá está, do Inspector Max, e ainda acreditava que se dizia jornalismo e não jornalixo. Tinhas noção da propaganda e da lavagem cerebral a esta escala que sabemos agora? Já sabias? Fui tendo e tive já havia sinais? Já havia sinais. Quer dizer, eles foram entrando, não é? E quer dizer, quando tu pagas, não é? Tu falas de liberdade e quando se as televisões recebem dinheiro, deixam de ser independentes. Sim. O que é que um jornalista deve ser? E até fiz uma personagem depois, mais tarde, que tinha precisamente esse power e tinha essa vontade. É aquela pessoa que vai contar aquilo que ninguém quer contar. Bem, eu não sei se isso será a descrição mais exata do que é ser jornalista, não é? Contar o que mais ninguém quer contar é mais função da porteira, não é? Em princípio, o jornalista conta aquilo que toda a gente quer contar,
Tenta é contar antes de todos os outros, não é? Mas é giro ver que Sandra Celas confia mais na ética da repórter Júlia, do Inspector Max, do que em qualquer jornalista da SIC Notícias. Se as notícias sobre a pandemia tivessem sido dadas todas no Inspector Max, ela confiava. Não, jogou sujo, não foi? O que é interessante na Joana, a graça da Joana é olhar para ela, não é ouvi-la. Tem graça olhar para ela, porque é uma figura débil. Vê-se que é um ser débil, que ostenta uma confiança. Mas no fundo, né? Porque tem muita visibilidade e porque muita gente se ri, lá está, da ignorância. Tu olhas para dentro e tu consegues perceber que é uma figura débil, com variadíssimos problemas internos, digamos assim. Agora quero dar-te um abraço. Não, mas eu não quero, isso é que eu não quero nada. Isto é mentira, atenção, que ele disse aqui. A parte de teres problemas internos. Não, isso por acaso tenho. Eu não sei como é que o Gustavo descobriu da ideia que conseguiu olhar mesmo para dentro, cá para dentro, porque eu de facto tenho refluxo e tenho pedras nos rins. Olha, antes pedras nos rins do que pedras no caminho. Pois essas guardo todas. Mas de facto o Gustavo fala a verdade quando diz que eu sou débil e tenho problemas, sem dúvida. Agora, o que é mentira é que eu ostento confiança. Nunca fiz isso. Já é a segunda inverdade que eu ouço aqui hoje. Não só não sou hater de Sandra Celas, relembro, Orgasmos estreia dia 25 no Tagus Park, como não ostento confiança alguma. Mas o grande problema da Joana não é ela ser baixa, como tu falaste há pouco. Porque há pessoas baixas que são enormes. Sim. Enormes em valores, em ética, grandiosos. Em missão, grandiosos. O problema está a ser pequena. As pessoas pequenas, todas as pessoas pequenas, acreditam que a única forma de subir na vida é por cima dos outros. Pisando, né? E é o que ela faz. Ela acredita que a única forma de crescer é se conseguir esmagar. Ela não queria conteúdos, este né? e aquele. Ela só pisa. Sim. Mas depois... É tudo. Ela não queria conteúdos, ela só pisa. Eu considero isto lisonjeiro, porquê? Porque podia dizer-se de mim ou de quem faz vindimas, não é? Ali o dia todo a pisar uvas. E não pensem que eu trouxe aqui esta fruta à baila por acaso. Conta-lhes, Gustavo. A justiça para mim é um dos meus principais valores. É como eu. Mesmo lá em casa, com puto, eu sou aquele gajo que conta as uvas para dar a cada um. Claro. Não há um que tem mais do que o outro. Eu tenho este valor de justiça, pronto. O sentido de justiça do Gustavo é impressionante, até fiquei arrepiada. Que homem. Lá em casa é ao contrário. Eu ao mais velho dou uvas Val da Rosa, sabem? Aquelas sem grainha, que ele merece, assim, suculentas e tenras. Ao mais novo só dou tangerinas. Queres uvinhas? Queres? Porta-te melhor, meu amigo. Até lá é só tangerina. Chama-se a isto meritocracia, em casa funciona assim. Cá vos espero amanhã para mais uma edição de Educando Crianças com um cabaz de frutas. Depois da justiça em uvas, amanhã teremos a igualdade em abacaxis. Quando esta pessoa consegue encher salas, nós conseguimos apalpar a ignorância do país. Pois. Ui. Parece uma coisa marota, Pois parece. não é? Ai, se eu pudesse apalpar a ignorância. subia-te a saia e apalpava-te essa ignorância toda. Porque nós estamos a dar força a uma pessoa insegura, hipocondríaca, são palavras dela, não sou eu que estou a defini-la. E porquê é que ela tem a sala cheia? Porque infelizmente a maior parte do país é inseguro, hipocondríaco e revê-se naquilo, até acha graça aquilo. E enquanto acharem graça aquilo, não mergulham dentro. Graça não a pisar os outros, né? É, porque é muito mais fácil rires do outro do que rires de ti. Olha, aqui estamos completamente de acordo. E de resto, o exemplo do Gustavo vem provar precisamente esse ponto. Ela nunca fez nada de valor. Nunca foi uma atriz brilhante, uma apresentadora. Não, ela nem sequer tem tempos de comédia. Aquilo é piada de ela escárnio, tem... né? E de ler. A ler, porque aquilo é improvisado. A ler! A ler é batota. Tu preparas. Não é improvisado. Aquilo nem sequer é improvisado. Agora é que me fizeram um bom retrato. Ela nunca fez nada de valor, verdade. Ela nunca foi uma apresentadora, nem uma atriz brilhante. Duas verdades. Ela sabe ler, verdade também. Não, é capaz de falar. Ela nem sequer tem tempos de comédia. É lido, depois as macaquinhas com os pratos a bater as piadas. As concubinas depois batem. Macaquinhas, somos nós. Concubinas. Agora achavam que isto não sobrava para vocês também. Até vos digo mais. Vocês também são débeis, também têm problemas interiores e nunca foram atrizes brilhantes. Tem que dizer. Pois é. Mas ela nem tempos de comédia tem. Pois, porque uma pessoa que lê, né? Uma pessoa que não sabe fazer que lê uma improvisação, que chega ali ao estúdio e está há não sei quantos anos, né? E precisa ainda de estar a ler. E quem escreve os textos, porventura, nem ela escreve. Mas isso chama-se guiões. Há anos e anos que anda a ler e ainda não consegui decorar. A ler. É verdade. Porque tu andas a fazer o mesmo texto há tantos anos. E os atores de cinema, repara, há tantos anos, não é? E ainda tem guião. Já viram o meu grau de incapacidade? Que ao fim de anos e anos ainda não consigo. Bom, e claro que não sou eu a escrever, mas isso é óbvio, creio que toda a gente sabia, não é? Quem escreve para mim é um senhor do grupo Bilderberg que todos os dias antes das 8 envia o texto por mail. Para aquela altura em que ela escolhe só os chamados elos mais fracos ela e não toca. Ela é paga para o outro. Aí para virar para o outro lado. Não tem valor nenhum, aí perde todo o valor. E está esgotada naquilo que sabe fazer. Exatamente. A mulher não sabe fazer aquilo. Ela não tem tempos de comédia. Outra vez. Ele está muito obcecado com este tema e eu admito isso sem problema nenhum, Gustavo. Eu não tenho tempos de comédia, ao contrário do próprio Gustavo, que só neste podcast teve 3 horas de comédia. Mas olhem, eu ando humildemente
a tentar aprender com quem sabe, é o que eu posso fazer. É o Ricardo Araújo Pereira? Não. Esse foi chão que já deu uvas e deve ter dado as uvas todas à balda, sem o sentido de justiça do Gustavo. Nessa linha, temos agora também para mim um Ricardo Araújo Pereira, que eu já me ri muito com ele. Pá, eu adorava. Eu ri-me muito. Ele era um ídolo para mim, mas agora é uma quando era um purista. Agora é só um socialista agora fedorento. É mais um Está feito. É só isto. Está feito. É só isto. Feito. Eu não tenho nada a aprender com o tipo que faz o Isto é Gozar com quem trabalha na SIC em 2024, só com o que fez Os Novos Malucos do Riso na SIC em 2009. O senhor vai ter que me acompanhar ao hospital mais próximo para lhe tirar uma amostra ao sangue. Isso então é que nem pensar. Mas vou falar uma coisa. Você acha que pode discutir assim a ordem de um agente de autoridade? Não é isso, agora tenha calma. Calma. O problema é que eu sou hemofílico. Eu sou hemofílico e se me põem para aqui a espetar agulhas, ainda morro e depois como é que é? Repararam? A pausa antes de hemofílico é de mestre. Eu tenho que reconhecer, Gustavo Santos é o Raul Solnado da nossa geração. Muito bom. Gostaram, concubinas? Gostámos muito. São macaquinhas a bater pratos. Na Renascença com FNAC e Dácia, criada para usar todos os dias por muitos anos. Apoio de Magnum. Sabes aquela história do nunca voltes a um sítio onde foste feliz? Claro. Eu não respeito. Não. Por isso vamos voltar ao nosso programa favorito hoje e as vezes que forem precisas. Por mim, era todos os dias. Desde pequeninos souberam que de facto a vossa vida seria assim, este movimento, este palco, fazerem coisas. As pessoas não façam contas. O que é que não, interessa? Não vale a pena, não vale o que é que interessa é a sabedoria, não, é a experiência. É experiência. É sabedoria, é experiência. Eu adoro esta forma nova da Ana Rita Clara falar. Eu acho muito relaxante. Estou até a pensar começar a fazer meditações guiadas ao som disto. Não posso. E gostam muito mais do presente, ou seja, aproveitam muito mais o presente agora do que em outros momentos. Desfrutam disso, entendes? Como já tiveram tantos espetáculos, tantas coisas, valorizam agora o que fazem de uma outra maneira. Tantas coisas, de outra maneira. Mas a Ana Rita está a falar com quem? Neste momento sozinha, não é? Só posso dizer que estão lá duas pessoas a olhar para ela e posso dizer que essas pessoas são multidisciplinares e que vão ter de esperar até chegar a vez deles falar, uma vez que a apresentadora faz perguntas cujo enunciado leva meia hora. Agora, vocês têm os dois também estas similaridades do vosso percurso, que é a tua vida também em Londres, o vir para cá, a tua ligação com a Espanha, o vires para cá, tudo isto cria assim um melting pot de várias influências. Porque eu olho para ambos e ambos também têm outra característica muito semelhante, que é de serem multidisciplinares. Esta multidisciplinaridade vem também do vosso ADN ou vem desta ligação com outra cultura, com outro país, com esta mistura boa? Ui, que canseira, já não me lembro onde é que isto começou. Pronto, eu vou dizer, porque já não se aguenta este suspense. Os convidados, esses dois melting pots humanos, eram Henrique Feist e Óscar Romero. Vamos focar-nos apenas no primeiro, até porque entre o tempo que ele ocupa a falar e que disputa com a Ana Rita, sobrou muito pouco tempo para o Óscar. Olha, como é que se chama o Óscar Romero quando vai ao ginásio? Não sei, Ana, não sei. É o Óscar da Academia. Pronto, só por isso já valeu a pena ele ter ido ao programa assistir à conversa entre Ana Rita Clara e Henrique Feist. Esta multidisciplinaridade vem também do vosso ADN ou vem desta ligação com outra cultura, com outro país, com esta mistura boa? Olha, sabes uma coisa? O meu pai era diretor da Adidas, como as pessoas sabem, o meu pai era diretor da Adidas em Portugal. A nossa família Feist, como tu sabes, é dos brinquedos e a Concentra e por aí fora. Eu gosto sempre muito quando alguém diz como as pessoas sabem acerca de uma coisa que praticamente ninguém sabe. Era como eu chegar aqui e dizer: a minha mãe trabalhou na Aquila Shipping, como toda a gente sabe. Ou pelo menos sei eu, o meu irmão e a minha avó. Não, a minha avó em princípio também já não se lembra disso. Houve uma coisa que sempre me ensinaram, o meu pai sempre me ensinou, que é, para chegares ao topo tens que vir de baixo. Tens de conhecer todos os degraus. Não, tens que fazer, e tens que fazê-los. Não é conhecer, é fazer mesmo. Portanto, o meu pai, quando começou por encaixotar brinquedos, encaixotava brinquedos e depois é que foi subindo. E isso é uma coisa que, quanto a mim, lá está o meu pai, que foi o primeiro árbitro internacional de rugby em Portugal também. Uau. Uma informação que vem completamente a despropósito. Não tem nada a ver, mas gostei. Mas pronto, a minha mãe sempre me deu sábios conselhos também, tipo, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Já agora, não sei se sabem, mas ela ganhou os Jogos Florais de Pinhel em 1989.
Bom, mas fiquemos nos ensinamentos do pai de Henrique, que, como todas as pessoas sabem, era diretor da Adidas em Portugal. E era da família Feist, que, como toda a gente sabe, era dos brinquedos. E havia outra coisa que o meu pai me dizia sempre, que era: nunca tenhas medo de quem tem poder, tens sempre medo de quem tem poderzinho. Até havia um livro sobre isso, não era? Do Saint-Exupéry, o poderzinho. Sim, era o poderzinho e a sua amiga raposa. Bem, mas tomem nota, é para ter medo do poderzinho é mau. Então, sabe o que é bom? Respeitinho. É bom e ele gosta. Mas ele quem? O Henrique Feist sabia de ser quem? Ana, concentra-te. O Oscar Romero não, que está ali só a fazer Concentra, que é a empresa que... Não era o Oscar Romero de repente a falar, ele está ali só a fazer de papel de parede. Acho que mudámos muito depois da pandemia, para pior. Nós estamos mais desconectados. Eu pensava que ia ser ao contrário. Não, sabes porquê? A pandemia pôs-nos todos em pé de igualdade. Não estamos todos em pé de igualdade. Isso não existe no trabalho. E isto não é dizer que tu és mais que alguém ou menos que alguém, nem nada, mas que a pandemia, como nos pôs todos no mesmo patamar, tu, quando saíste da pandemia, deixaste de ter hierarquias, chefias e tudo. Hoje somos todos iguais. A pessoa que está por trás do balcão, e se tu fores um cliente, trata-te da mesma forma que se fosse ela o cliente. E antigamente isto não era assim. Imagina, que horror! Acham que são pessoas como nós. Perdeu-se a hierarquia. A criadagem que está a servir-nos acha que é igual a nós. Eu não estou certa de que o Henrique tenha interpretado da melhor maneira as sábias palavras de seu pai, quando este lhe disse que tinha de começar por baixo antes de chegar ao topo. Henrique passou por todos os degraus e por isso percebeu que os primeiros são muito inferiores aos cá de cima. Não estamos todos no mesmo patamar. Mas, espera aí, o que é que será de certo, o que é que significa isto de que as pessoas que estão atrás do balcão tratarem o cliente como se fossem elas o cliente? Então, vamos aqui simular. Fazes de cliente que eu faço de funcionária do café, pode ser? Está bem. Bom dia, era um café? Bom dia, olha, para mim é uma torrada e um sumo de laranja, se faz favor. Então, mas eu não trabalho aqui. Então, mas isto desde a pandemia que está tudo trocado, não está a par. Já não há hierarquias. Faça-me essa torrada e depressa e com pouca manteiga. Veio desenquadrar um bocadinho e confundir bastante a cabeça das pessoas. A fronteira. Não é? A fronteira que e as linhas. está completamente ofuscada. Ok, a fronteira que existia está completamente ofuscada. A fronteira é essa que em princípio era o balcão, não é? A linha que separa quem serve de quem é servido. Agora há gente que acredita que somos todos iguais, imaginem. Mas esta questão dos balcões é uma coisa que mexe muito com o Henrique. Eu fiquei chocadíssimo no outro dia porque o Rui de Carvalho fez um comunicado no Facebook porque estava muito desgostoso com a RTP, já não me lembro a razão. Mas eu estou aqui para chegar aos comentários. Este senhor já se devia ter reformado e já devia ter juízo. Não se reforma. É isto que as pessoas não entendem, mas o nosso emprego não é como o vosso estar atrás de um balcãozinho e estar louco para que chegamos aos 65 e ir para casa e não trabalhar mais. Temos pena. Têm inveja com os 65 que não se podem divertir tanto quanto nós aos 75. Temos pena. Soubessem. É o Facebook que ele usa. Temos pena. Soubessem. Já nem é o clássico estudassem, é soubessem. Porque o estudassem até podia estar ao alcance de mais gente. Mas soubessem não. Tivessem nascido ensinados, neste caso, não é? Como não nasceram, não nos resta outra sina se não estar atrás de um balcãozinho, seus réus mortais. A grande parte dessa abertura que se deu hoje em dia em Portugal ao teatro musical advém de um deslumbre e não advém de ensinamentos. E o teatro musical, como qualquer outra área, não se compadece com deslumbramentos. Tu podes gostar muito de uma coisa, podes ser deslumbrado por alguma coisa, mas tens que ir aprender. Imagina, se eu fosse um cirurgião e me interessasse muito por operações ao coração, porque sempre gostei de cardiologia, eu não vou operar alguém, sair a aprender o que é que implica a cardiologia. Claro, como é evidente. Sim. E ensinar o Chicago sem ter conhecimentos para tal é quase tão perigoso como fazer uma cirurgia de coração aberto sem ter estudado, não é? Quase. A única diferença é que neste último podes morrer e no primeiro, em princípio, só morres de tédio se aquilo for muito mau. Mas fora isso é praticamente o mesmo. E tu hoje tens muita gente tens muitos que encenam teatro musical, tens muitos que coreografam, toda a gente hoje faz teatro musical. Não é toda a gente que pode ensinar teatro musical. Ou melhor, podem, não deviam. E as pessoas podem confundir isto com dor de cotovelo. Não é dor de cotovelo, não é inveja. Devia ser preciso tirar carta de condução de musicais. Era o mínimo. E carta por pontos também. A pessoa ia descontando os pontos à medida que fazia maus musicais. Quanto a isto parecer dor de cotovelo, eu não acho mesmo que pareça doer alguma parte da anatomia de Henrique Feist. Não é certamente cotovelo, é mais abaixo. Aonde? Uma parte cujo nome não vou aqui mencionar Mas esta hora. O quê? É que é capaz de já estar a doer porque está, portanto, como direi isto, a fazer xixi em todo o teatro musical feito em Portugal para marcar território, não é? E deixar claro quem é que pode efetivamente encenar esse tipo de peça, que é o próprio. Atenção que agora a Ana Rita Clara vai falar da normalização do mediano. Tu banalizas depois o resto. Isso mesmo. Porque como tu tens fontes que banalizam a arte, depois o que acontece é que o público... Normalização do mediano. O público banaliza também, que é, olha, canta aí uma coisinha, olha, faz isso. E toda a gente canta. E eu penso sempre, olha lá uma coisa, se vocês estivessem com um dentista à mesa, vocês pediam ao dentista para vos extrair um dente à mesa? Não pedem.
Excelente pergunta para fazer à Ana Rita, que ela já teve com um dentista à mesa e até noutros sítios. Mas o Henrique adora comparar-se com clínicos, não é? Agora o dentista, há bocadinho o cirurgião. Então, mas ele se calhar escolheu a carreira ao engano. Ele achava que ia fazer o fantasma da operação. Porquê? Porque o dentista exerce no seu consultório. Claro. Ou seja, porquê é que nos pedem a nós... Já para não falar em ginecologia. Isso então era lindo. O Oscar Romero teve muito tempo calado, mas quando falou valeu a pena. Ou se valeu. Porque mais engraçado ainda que o cenário em que pedimos a um dentista a meio de um jantar para nos extrair um dente, só mesmo se pedirmos a um ginecologista que enfim nos veja bom. Estás com isso a querer dizer que não vão cantar nada porque já estás a aproveitar que não estás no teu porque palco. isto é diferente. Não, porque isto é diferente. O que eu digo é, tu percebes o que eu digo? Claro que sim. Muitas vezes pode estar num jantar ou alguma coisa e opa, canta aí aquela. Epá, eu às vezes tive num jantar e disse isso a um dentista que estava ao meu lado por acaso, que é, canto se vocês extrair um dente àquela senhora que estiver ali. E ele, eu para isso preciso do meu consultório e eu para cantar preciso do meu palco. Eu para cantar preciso do meu palco. Onde está o meu palco? E dos meus instrumentos. Todos esterilizados, como os do dentista. O Henrique Feist é muito mais irritadiço do que eu imaginava. Na verdade, quem o viu no Broadway Baby, todo luminoso e radiante, não imaginava que pudesse ter esta raiva toda lá dentro. Henrique comporta-se sempre como se o mundo fosse desconfiar dele. Aconteceu também nesta entrevista com o Gosha. Até nessa altura que vocês sentem, porque não, eu quero fazer isto. E as pessoas muitas vezes não acreditam porque dizem, vocês tinham só 4, 5 anos na altura, como é que se aperceberam disso? Mas são aquelas coisas que tu intuis, porque nós já gostávamos de cantar. Às vezes ali na foto que nós estamos headphones a ouvir o Rei e eu, aqui estávamos a ouvir o Rei e eu. Isto era em Londres. Isto é em Londres. E sim, foi com 4, 5 anos, não é mentira. Não é mentira. Mas porque é que as pessoas haviam de achar que é mentira? Não é o género de afirmação da qual costumo desconfiar-se, não é? Os irmãos Feist dizem que perceberam que queriam fazer musicais aos 5 anos, mas eu não acredito, de certeza que foi só aos 7. E gosto muito de ti porque te conheço há 36 anos. E gosto da tua pessoa. E as pessoas da televisão podem, agora que estiverem a ver o programa, porque agora somos todos treinadores de bancada, atrás de um computador, somos todos treinadores de bancada. E vão dizer, claro que ele vai dizer isso porque ele pode tirar proveito do Gosha e da posição da TVI. E eu vou dizer assim, eu há 36 anos, quando conheci o Gosha não tinha o poder que tem hoje. E foi aí que eu comecei a gostar do Gosha. Mas está a falar com quem? Com ninguém, isto é tudo um diálogo imaginado, com haters imaginários também. Ele está a antecipar o que eles vão dizer. Portanto, eles chegam e dizem assim, tu só estás a dizer bem do Gosha porque o Gosha tem poder. E eu viro-me para eles e digo, já eu gostava do Gosha e nem tu eras nascido, ó boi. Desculpa, enervei-me. O que me lixa, desculpa o termo, é isso, é que... Não estão equiparados. Não estão. As empresas de publicidade, e eu sei que isto vai cair em cima, mas eu não me interessa, porque é assim, as empresas de publicidade, mesmo que sejam privadas, deviam ter obrigação em que uma parcela dessa privacidade tivesse que ser dedicada à cultura. Uma parcela dessa privacidade? Uma parcela da privacidade, porque toda a gente sabe que quando falamos em instituições privadas, são o quê? São instituições em que há privacidade. Pois. Ao contrário das empresas públicas em que está tudo à mostra. Mas esta é uma temática que Henrique aborda frequentemente. Também o fez no podcast A Esperança Atrás do Muro e nesse dia não tinha mesmo tomado a medicação para os nervos. Publicidade. Devia haver muito mais sítios obrigados a publicitar a cultura e não publicitar o que está no AXN, ou na Fox, ou o Ice-T, ou a Gillette. Não devia ser permitido isso. Eu não devia poder descer uma Avenida da Liberdade e ver um anúncio da 7-Up, porque eu sei que existe 7-Up. Porquê é que eu chego a Portugal, no aeroporto? Explica-me. E eu tenho no aeroporto a série que está no AXN. É isso que um turista vai fazer para o hotel? É ver a AXN? Meu Deus, eu nunca tinha visto ninguém tão enervado com Mupis. Está Mupi urso. Mas de facto, não se percebe porque é que a 7-Up faz publicidade sequer. As pessoas já conhecem, façam anúncios só quando tiverem uma bebida nova para apresentar. Tipo, surgiu a kombucha, ok, tudo bem, anunciei. 7-Up, não, já sabemos, obrigada. E depois, esta questão do aeroporto, muito pertinente. Para que avisar o turista da programação do AXN? Ele vem para ver a Torre de Belém, ele não vem ver o Good Doctor. Eu acho que o turista não vem para Portugal para ver televisão e para estar fechado no quarto. Não é um país permissível a esse tipo de turismo, nem nunca foi. É um país onde o turista em Portugal, como tu sabes, sai Mas à é para os rua. portugueses também, apanhamos aviões e chegamos cá ou não? Como os outros. Como os outros. Nós não somos um país permissível a esse tipo de turismo. Não Sim. deixamos ninguém ficar no quarto, vamos lá buscá-los, não é? Mas de facto não somos um país para onde se vai para estar no quarto, por oposição àqueles destinos que as pessoas visitam só mesmo para ficarem fechadas dentro do hotel. Tipo, vá para dentro, cá dentro. Visite Morocco. Temos os melhores hotéis para ver televisão todo o dia. Portanto, expliquem-me a lógica de num aeroporto ser as séries da Fox, o Lipton Ice Tea de pesco. Porquê? O que é que isto interessa a um turista? Feisty.
Porque Lipton Ice Tea. E porquê de pêssego? Porquê? Ainda se fosse o de manga, que pode haver gente que não conhece, que anda sempre ali limão-pêssego. Agora o de pêssego. Os turistas não vêm a Portugal beber Ice Tea. Publicitem antes a ginginha. Os espaços publicitários deviam ser obrigados a terem. Eu vou exagerar, eu sei. Eles vão ter, ganda maluco que ninguém paga isso. Não me interessa se ninguém paga isso. 70% dos espaços publicitários deviam ser dedicados à cultura. Deviam ser obrigados a publicarem a cultura e não publicarem bebidas, que eu sei que se eu vou a um restaurante eu sei muito bem o que é uma 7-Up e uma Coca-Cola. Aliás, o empregado diz-te o que é que quer beber e tu dizes que quer uma Coca-Cola e ele é capaz de dizer, não temos Pepsi. Mas tu não precisaste de um anúncio para isso, para não? Pois não, eu vou mais longe. A publicidade da Coca-Cola devia ser proibida em todo o lado. Todos os cartazes de Coca-Cola deviam ser retirados ainda hoje e substituídos por pósteres de musicais. Porque nós vamos a um restaurante, pedimos Coca-Cola e dizem-nos, pode ser Pepsi, mas deviam dizer-nos assim, Coca-Cola não tenho. Pode ser o Rapazes-nos a cantar? Também depois as empresas, que são muito espertas, as empresas de publicidade, cobram-te o que cobram a um AXN. Ou cobram o que cobram a uma Fox. E não pensam que o cliente é diferente. E não é admissível que a resposta da empresa publicitária seja, então não têm dinheiro, não ponham. Não, há clientes e há clientes. E eu devia ter o mesmo direito de promover a cultura do que a AXN tem o direito de promover uma série. Bem, o direito é igual. Sim. O preço é que também, pelos vistos, não é? Calma, eu não quero fazer aqui de advogada do diabo, mas no teatro, por exemplo, também há clientes e clientes. A mesma peça pode ser vista por um banqueiro e por uma senhora da limpeza. E o bilhete custa o mesmo para os dois, não é? Não me batas, Henrique. Eu sei que tu estás um bocadinho enervado. E então podem dizer, mas se não têm dinheiro não pomos. Não, deviam pôr. Deviam ser obrigados a pôr. É cultura. Desculpa, não faz mal. Desculpa! É cultura, estúpido. Mete o cartaz e não bufa. Olha, tenho uma questão. O outro irmão faz-te, o Nuno, também fica assim enervado? Não, felizmente não, senão em princípio já se tinham matado um ao outro. Somos muito diferentes. Muito diferentes, mas já nos conheces há muitos anos. Sim, mas complementam-se, muito certeza. Complementamos. Eu sou mais imediato, o Nuno é mais contemplado. Contemplado? O Nuno é mais contemplado. Na medida em que as pessoas ficam a olhar para ele, como se o Nuno fosse uma estátua. O Nuno, diz-me uma das coisas mais importantes que o Nuno te tenha dado, ou demonstrado. Ensina. Então, olha, eu quando respiro para dentro, o Henrique é o oxigênio, o Nuno é o meu CO2. É o que eu respiro para fora. Mas quer dizer, não há bem respirar para dentro e para fora, não é? Digamos que o Nuno inspira e o Henrique expira. E pira também, como acabámos de ver, na verdade. Somos a respiração um do outro. Não tenho outra forma de o dizer. Eu respiro para dentro, o Nuno faz a minha respiração para fora. Provavelmente as descrições de irmandade mais bonitas que eu já ouvi até hoje. Obrigado. É uma coisa muito, muito forte. O Nuno e eu falamos por silêncio. Das mais lindas e das mais lindas e pneumologicamente erradas descrições de irmandade que eu já ouvi. Que lindo. Espera, que o Óscar Romero está ali e também quer falar. Olha, e dizer exatamente o mesmo, a Mercedes por telepatia, quase. Não é? Olha, o Nuno e o Henrique falam por silêncio, a Merche e o Óscar falam por telepatia. E tu, Joana, como é que falas com o teu irmão? Eu normalmente é por telefone. Olha, o que é que o Henrique come quando come mal? Fast food. Fast food. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Na Renascença, com o apoio de Magnum, nada é tão crocante como um Magnum. É verdade, Judite Sousa vai sair da TVI, anunciou há dias a sua demissão. Depois de 8 anos na estação, vai embora sem que nada o fizesse prever. Ou será que já dava para adivinhar? É que há precisamente um ano, Judite disse isto no 5 para a meia-noite. Judite, aceitaria uma proposta da CMTV? Gosto muito de trabalhar na TV. Deixei aquela pausa dramática para verem como ela pensou na resposta. Pois, mas como agora a CMTV, que é como quem diz a Cofina, comprou a TVI, é normal que Judite se tenha posto a andar, não é? Depois disto, eu não a censuro. Deve ter tido receio de que a obrigassem a andar pelo país, a fazer alertas CM de cada vez que há uma vaca brava à solta a assustar a população. Bom, se calhar os novos proprietários da estação de Queluz até estavam apostados em dar um lugar de destaque à Judite, já que ela, nos incêndios de Pedrógão Grande, fez umas reportagens de gosto tão duvidoso. Olha, eu lembro-me que começava com a seguinte frase: está aqui um corpo ao meu lado, ou seja, 20 valores na escala CMTV. Mais recentemente esteve envolta numa outra polémica, já sem corpo, quer dizer, apenas com o seu corpo, já que fez várias fotografias em pose e com roupas sofisticadas quando foi para a Tailândia cobrir o caso das crianças presas numa gruta. Judite foi muito criticada, diziam que parecia estar de férias ou a fazer passagens de modelos. A mim pareceu-me apenas uma profissional muito polivalente.
De manhã reporta, à tarde faz sessões fotográficas para o Instagram. Por que não? É a gestão de tempo. Bom, mas os 8 anos de Judite Sousa na TVI não podem resumir-se a estas polémicas. Houve muito trabalho, muitas entrevistas a grandes vultos da política, muitas perguntas difíceis e também muitas perguntas a roçar o absurdo, que são as minhas favoritas, claro. Como esta que fez ao ator brasileiro Reinaldo Gianecchini. A quem é que você sai tão bonito? Muito obrigado, para começar, mas... Foi logo assim a abrir a entrevista, como quem diz. Você sai tão bonito. É que foi logo, abriu assim como quem diz. O que é que fazes depois do Jornal das 8? Conheço um bar muito fixe aqui em Queluz, daqueles em que fazem cocktails com fumo a sair. Bom, no meu top de perguntas favoritas tenho também esta. Cristina, e o que achas desta ideia que surgiu há algumas semanas de andarem à procura de um marido para a Cristina Ferreira? Realmente, se pensarmos que na TVI já se fazem perguntas destas há tantos anos, não vai haver assim tanta diferença agora que vão ser uma espécie de irmã mais velha da CMTV. Acho que nem vamos notar. Judite podia fazer o Flash Vidas com o Polícia da Moda. Bom, mas vamos lá às entrevistas políticas, que isto não pode ser só assuntos cor-de-rosa. Houve uma questão que Judite colocou a José Sócrates que me marcou especialmente. O que é que o senhor acha de ter sido considerado o homem mais sexy em Portugal? A Judite tem uma obsessão pela beleza e pelo amor. Bom, mas a mais célebre das entrevistas de Judite foi a Lorenzo. Não sei se te lembras, Carla, era uma celebridade mundial que só durou cerca de 6 meses. Um milionário brasileiro que veio passar uma temporada a Portugal, fez uma festa com a Pamela Anderson e ganhou honras de Jornal das 8. Ai, já me lembro. Mas você não se considera uma pessoa fútil? Eu não me considero uma pessoa fútil, absolutamente não. Como é que você olha para o dinheiro? Eu estou a olhar para si, você deve ter um relógio que, não sei, deve custar uns 50 mil euros. Você tem uma cruz de diamantes ao pescoço. Claro. Portanto, você está carregado de milhões de euros. A Judite parecia que trabalhava numa daquelas lojas que compram ouro às pessoas. Estava a identificar os valores. Eu não sei se isto entra na categoria de entrevista ou se foi uma batalha. Parecia. Mas Judite não é apenas uma pivô que está em estúdio, também gosta de sair em reportagem, não só para mostrar as suas novas farpelas, mas também para visitar cenários críticos, por exemplo, no Ruanda. Havia um hotel novo, que era o Hotel Meridian, onde o Guterres e o staff das Nações Unidas ficaram. E eu disse, eu não vou ficar aqui, engenheiro, eu vou ficar no Hotel Ruanda. Estava reconstruído, que é um hotel de 5 estrelas, é um hotel de charme, e fiquei no Hotel Ruanda e foi uma sensação incrível. Eu estar a dormir, estar a tomar um pequeno almoço, estar junto à piscina de um hotel que 9 anos antes tinha sido palco das maiores atrocidades do século XX. Eu também escolho sempre os hotéis com base no tipo de atrocidade que lá se cometeu anos antes. Aliás, não sei se sabem, mas existe esse filtro no Booking. Se clicarmos em tipo de propriedade, aparece lá hotel, apart-hotel, vilas, casas de férias ou palco de acontecimentos dramáticos. Foi lá que eu descobri um excelente hotel de charme em Hiroshima. Mesmo no sítio da... Bom, no fundo, Judite, ao mesmo tempo que exibe as suas malas Louis Vuitton no Instagram, tenta lembrar constantemente as pessoas de que a vida de reputada jornalista não é só glamour. Também há muitos momentos selvagens lá pelo meio. E eu, às vezes, digo também aos meus alunos, lá está, as histórias reais. Eu digo, eu estive 3 semanas no Paquistão a comer aquele carneiro que sabe mesmo a carneiro, que é horrível, a comer carneiro com as mãos. Chamado biodesagradável. Carneiro que sabe mesmo a carneiro, eu por acaso detesto. Gosto mais daquele carneiro que sabe mesmo a pato. Bom, Judite marcou presença e de que maneira em momentos altamente mediáticos nos últimos anos, desde o tal resgate das crianças da gruta na Tailândia até a eleição de Bolsonaro no Brasil. Mas também lá viveu algumas dificuldades. Digamos que não fez propriamente amigos entre a imprensa brasileira. A comunicação social que estava presente foi informada que ele iria dar uma pequena conferência de imprensa. E nós estávamos em direto com o Jornal das 8, quando atrás de mim estava Jair Bolsonaro a responder às perguntas dos jornalistas e eu tinha à minha volta dezenas de jornalistas brasileiros a dizerem para estar calada, para não falar, porque era preciso ouvir o candidato presidencial e a verdade é que eu estava em direto e tinha que dizer o que é que estava a acontecer. Imaginar-se todos, cala a boca, cala a boca. Pois é, Judite em direto, sim, que horror. Tentar trabalhar é muito difícil. O que vale é que em momentos de tensão, Judite, como profissional experiente que é, usa as suas manhas para se safar. E não conseguíamos passar a rua porque a polícia tinha já colocado as barreiras de segurança. E nós identificamos, nós dissemos, nós somos jornalistas, nós vamos fazer o direto de Buckingham, ali e tal, e o nosso stand-up, deixem-nos passar. E os
polícias diziam, não, já está fechado, não passam. E eu comecei a chorar desalmadamente e disse, eu vou ser despedida se os seus polícias não me deixarem passar. Que truque! Eu também usava muito este método, sabes, para conseguir aquilo que queria, mas depois aos 6 anos parei. A minha mãe disse-me, Joana, agora que vais para a primária, não podes estar sempre a chorar para teres o que queres, e eu, pronto, parei com as birras. Mas a Judite continuou. Desculpa, não voltes a fazer isso. Quem manda aqui sou eu. Quem manda da equipa sou eu. Não é Lisboa. Não tens de estar a perguntar a Lisboa coisa nenhuma. Tens de fazer aquilo que eu quero que tu faças e não é Lisboa que decides. Eu não estou a fazer uma birra. Esta é uma célebre conversa entre Judite e um operador de câmara. Ela diz que não está a fazer uma birra, talvez não, mas foi um bocadinho em tom de birra, convenhamos, Judite. Foi. Bom, este colega deve ter comemorado quando soube que a Judite resolveu abandonar a TVI. Deve ter sido o único a ficar mesmo contente. Acabaram-se os sermões. Já Manuel Lisgocha acredito que tenha ficado com pena, porque havia ainda muitos projetos para concretizar na companhia da Judite, como este. Quando se soube que a Cristina ia passar... Aceitou um outro desafio, claro. A minha mãe, enfim... disse-me, ai filha, gostava tanto que fizesse o programa da manhã conosco. Por acaso eu adorava ver Judite Sousa a advogar os benefícios do calcitrim e do cogumelo do tempo, não era? Judite ainda não revelou o que vai fazer agora, se é um programa da manhã ou não. Há rumores que dão como certo um regresso à RTP. Eu acho que era bom, não só para a vermos de novo em ação, mas sobretudo para não estar em casa a estorvar a senhora lá de casa quando ela quer aspirar. É que é muito chato estarmos em casa a estorvar. Ela vai arranjar o que fazer e que seja também feliz. Acho que sim, também acho que sim. 8h23. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Imbuída de espírito natalício, hoje trago uma sugestão de presente de Natal de última hora, para que a vossa ida ao Colombo ou ao Norte Shopping daqui a nada seja menos penosa. O meu colega de rádio, aqui da rádio do lado, Salvador Martinha, enviou-me o seu novíssimo jogo de tabuleiro que se chama O Caminho do Humor e que eu tenho aqui. Isto hoje é uma espécie de unboxing. Para quem está a ver o vídeo, já podem ver o aspecto da caixa. E eu, se fosse uma pessoa normal, agradecia-lhe tão simpático presente e pronto, assunto arrumado. Como não sou, eu agradeci o presente na mesma, porque apesar de tudo sou bem educada, mas resolvi fazer aqui em direta crítica a este jogo. Uma crítica construtiva, claro, já se sabe. O que é que nós podemos dizer sobre o caminho do humor? Desde logo é importante a classificação etária. O jogo é dos 10 aos 99. É quase tão abrangente como um livro do Tintim. Mas atenção que nem toda a gente consegue jogar. Pá, isto é uma coisa que eu vos queria dizer. Há dois tipos de pessoas. Há pessoas que é tipo, pá, curti o teu jogo, foi um jogo que durou 2 horas e meia, foi um bocado puxado, mas curti, parabéns. E depois há aquelas pessoas que mandam mensagens com o tabuleiro todo à frente a dizer assim, ajuda-nos, não conseguimos jogar. O quê? Há pessoas que dizem que eu não percebo. Ou seja, o jogo devia ter a indicação de QI mínimo também, não é? É preciso ter 10 anos, mas um certo nível de QI. Se for muito burro, não vale a pena comprar. Mas qual é o objetivo final desse jogo, Joana? Há vários. Aliás, há cartas de objetivo, até tenho aqui algumas, temos cartas assim, que dizem qual é o nosso objetivo no jogo. E tanto pode calhar, por exemplo, ser um humorista adorado pelas massas, ou ser um humorista que enche um estádio. Há também o especialista em virais, que no fundo este ano somos todos nós, não é? Com a quantidade de variações de piadas sobre Covid que tivemos de fazer ao longo de 2020. Mas pronto, eu gostei muito desta do humorista adorado pelas... não é pelas massas, é pelas marcas. Enganei-me. É que eu ainda sou do tempo em que o humorista preferia ser adorado pelas massas, mas em 2020 não. O ideal é ser adorado pelas marcas. Se for por marcas de massa, ainda melhor, não é? É uma combinação perfeita. Por falar nisso, não sei se sabem, mas o fuzile da milanesa é ótimo. Se quiserem comprar, usem o código Joana10. Depois podem sair-nos as cartas Bad Vibe, que são cartas assim, tem assim um símbolozinho para baixo, que é o que me acontece na vida, real. Toda a minha vida é uma bad vibe, assim é que é. Vou ler, por exemplo, esta que tenho aqui na mão. Fizeste uma piada sobre carpinteiros e agora andam a insultar-te no Twitter. Isto é o pão nosso de cada dia. Para mim é uma segunda-feira normal. Carpinteiros, por acaso, agora perto do Natal até evito. Porquê? Porque estou na Renascença e não quero que pensem que estou a fazer pouco de José, não é? Que era carpinteiro. Para paródias ao presépio já basta a TVI. Não me vou meter nisso. Há também cartas boas que em vez de bad vibe nos trazem hype. Mas o Salvador explica. Por exemplo, há aqui uma coisa que hype que é uma foto tua em que estás ao lado de uma fã apareceu no Tu Queres é Fama. Ganhas um ponto consoante a zona da cidade em que estejas. Estás a ver? Certo. Depois tem mais. Foste convidado para apresentar um talk show em horário nobre. Ganhas um ponto. Estás a ver?
Não, isto não faz sentido. Então, aparecer igual. na secção do Fama Show, tu queres é fama, entre uma foto do Leandro e outra da Sofia Arruda, não pode valer tanto como um talk show, não é? Isto está mal feito. Não Até parece que este percebo jogo é só para a galhofa e para passar um bom bocado e não para ser rigoroso. Mau, Salvador. Bom, agora a sério, o Caminho do Humor é um jogo divertido para toda a família, mas talvez só para algumas famílias, tipo a família do Bruno Nogueira. E mesmo assim não sei se conseguiam ganhar. É que há perguntas fáceis sobre humoristas ilustres, mas há outras que são muito complicadas para quem esteja fora deste meio e até algumas para quem está dentro do meio. Agora, tenho um presente para vocês, que é uma das coisas que eu mais gostei de fazer este jogo, é porque inscrevi uma geração de malta do humor neste jogo. Pá, é uma coisa física que está, não está na net, é uma peça que está, que vai ficar em casas e que vai estar. Vocês os dois também estão. Estão lá em perguntas. Isso é incrível. Fala sério? E sim. Aqui o Salvador contava aos seus companheiros de podcast, os realizadores Nuno Alberto e Diogo Lima, que também eles fazem parte das perguntas deste jogo, e fazem mesmo, que eu vi. E nem sequer é como resposta errada, porque podia ser do género: qual destes é um grande humorista luso-germânico? Hermano José, Diogo Lima ou Nuno Alberto? E aí era fácil, não é? Se lá estivessem para exclusão de partes, era uma bonita homenagem na mesma e facilitava a vida ao jogador, mas não. O Salvador fez mesmo perguntas tramadas que implicam um conhecimento enciclopédico não só do humor, mas de bastidores do humor. Eu ontem estive a jogar um bocadinho sozinha, que era para garantir que ganhava, mas mesmo assim foi difícil, falhei várias. Vejam lá se conseguiam responder a alguma destas. Agora quem vai no carro e tal, Vou tentar pode ir também. pensando se conseguia. Quem é o produtor executivo da série do Salvador, Sou Menino para Ir? O produtor Difícil. executivo? Exatamente, é preciso saber tudo, é preciso decorar fichas técnicas. Como é que se chama o realizador da série Sal? Em que bar a produtora Meio Termo organizava noites de stand-up? Quem fazia a direção artística do programa Levanta-te e Ri? Ou quem realizou o especial Infinitos Mil de Pedro Figueiredo? Ora, eu acredito que a maioria dos jogadores se perca a meio destas perguntas pensando: mas o que é a série Sal? E a produtora Meio Termo? E quem é o Pedro Figueiredo e esse Infinitos Mil? São muitas perguntas numa só. Este jogo vem dentro de uma caixa, que já mostrei, mas é uma caixa de Pandora, não é? Que isto não para. E é bem pensado, porque espertinhos que sabem, sei lá, sketches do Gato Fedorento de cor, há muitos. Agora, gente que saiba o nome do perchista, que é aquele senhor que segura assim num microfone felpudo, do disco que é uma espécie de magazine, há bastante menos. E assim fica difícil de acabar o jogo. Eu gosto de jogos difíceis. Percebo que o foco do Salvador foi mais nos trabalhadores do setor do que nos fãs de jogos de tabuleiro. Ok, é justo. Só não sei se não exagerou na quantidade de perguntas sobre agentes de comediantes. No fundo, isto é um jogo sobre malta que ganha dinheiro com comédia. Sejam os que fazem o espetáculo propriamente dito ou os que recebem uma percentagem da bilheteira do espetáculo. É que há vários sobre agentes. Repara, como se chama o agente de Luís Franco Bastos e Pedro Teixeira da Mota? Quem é o agente de longa data de Rui Sinel de Cordes? Quem é o manager do grupo Roda Bota Fora? E a minha favorita: como se chama a agente de Ricardo Araújo Pereira? Será a Diana Coelho, a Anabela Ventura ou a irmã? Isto no fundo acaba por ser uma pista, porque a irmã nem sequer é nome de pessoa. Logo a linha C fica excluída, não é? É uma espécie de ajuda do público. Bom, se Salvador lhe tomar o gosto e fizer a seguir, sei lá, um jogo sobre cinema, eu acredito que uma das perguntas seja como se chamava o primeiro agente de Tom Cruise. E se fizer o caminho do futebol, pode sair-nos quem é o agente de Cristiano Ronaldo. Ah não, espera, que esta é muito fácil. É o Jorge Mendes. É o Jorge Mendes. Parecendo que não, é um pouco mais conhecido do que o agente do Pedro Tochas. Aliás, eu acho que o Jorge Mendes é mais conhecido do que o próprio Pedro Tochas. Quem apresentou o programa da TVI, CQC, Caia Quem Caia? Pedro Fernandes, Joana Cruz, Luís Filipe Borges. Fácil. Yeah. Borges. Não, mas... Era o Borges. Foda-se. Não, era o Pedro Fernandes. Mas espera, acabei de me perceber uma coisa, a Joana Cruz também. Pois é. Pois ela estava no... Olha a gralha. Quem é que fez este jogo? Gralha. Descobrimos uma gralha! É possível que existam gralhas. Quem fez este jogo? Pergunta o Salvador, já à procura de responsáveis. Até tem mais graça assim, por acaso, porque é um jogo dentro do jogo, não é? Temos de tentar acertar nas respostas e encontrar as gralhas tudo ao mesmo tempo. E se aquelas perguntas de há pouco, apesar de um bocadinho complicadas, tinham uma resposta exata, há outras que são pura e simplesmente impossíveis. Ora, vamos fazer a grande final. Vou puxar um cartão ao calhas. Vai ser este. Sim. Quem ganhar é o rei da comédia de vocês dois. Qual foi o primeiro podcast de Portugal que os autores deste jogo se lembram? Dedos de conversa, conversa fiada, diz que disse. Mas como é que eu sei qual é o primeiro de que eles se lembram? Olha se os autores do Trivial tinham feito o jogo assim também. Pergunta de geografia, para queijinho. Qual foi o primeiro país asiático que os autores do jogo visitaram? E agora um queijinho de história. Em qual destas ruas os autores do jogo costumam estacionar o seu carro? Dom João I, Dom Pedro V ou Dom Carlos I? É impossível saber. Eu acho que este foi o primeiro podcast que houve. É sério? Eu nem sei. Exatamente. E quem fez foi um gajo que me vendeu o meu primeiro microfone do ar livre. Uau. Até a pergunta quem vendeu o primeiro microfone a Salvador Martinha para ele gravar o seu podcast ar livre
tinha uma resposta mais concreta do que qual foi o primeiro podcast de Portugal que os autores deste jogo ouviram, algures no tempo. Este caminho do amor é mais difícil de terminar do que um daqueles cubos de Rubik. É só para corajosos. Por É isso preciso agora... ter a ficha técnica, Joana. Tudo, é preciso saber tudo. Por isso agora encham-se de coragem e adquiram. E depois podem jogar no Natal, não é? Enquanto não chega à meia-noite. Não sei não. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Sabem aquela pergunta que às vezes se faz? Hoje veio vestida por quem? E sabes aquela frase que eu tenho de dizer no início? Sei, desculpa. Então é assim. Entusiasmei. Com o apoio de Knorr e Padaria Portuguesa. Muito bem, agora hoje sim, também vamos. com o apoio do nosso ouvinte Luís Candeias, que nos ouve na Ilha do Sal, Cabo Verde, e que nos ofereceu várias t-shirts, entre as quais esta é a minha favorita, que é uma homenagem aos Nirvana de Peniche. Depois podem ver no vídeo. Muito obrigada ao Luís e beijinhos. Hoje trago o segredo para encontrar o amor depois dos 30. É verdade, na mesma semana em que revelámos aqui a cura para a depressão, hoje trazemos dicas de engate. Digam-me outra rádio em que se aprenda tanto. Não existe, não há. Olha, com a pouca voz que tenho uma pergunta. Diga lá. Como é que se chamaria uma série que acompanhasse uma família americana do século XIX nas grandes planícies americanas? O que é isto? Não sei. Uma casa na Pradaria Portuguesa. Nem faz sentido. A Pradaria Portuguesa, já percebi. Ana, faz-me um favor e poupa-te também. Diz só o que aí está. Está bem. Queres que diga que almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa? Sim, exatamente. Tá e que há uma em cada esquina e que às quintas-feiras, que é hoje, há um clássico português, bacalhau com natas, e um clássico mais distante, que é frango oriental. Olha, eu não gosto deste apoio da Padaria Portuguesa. Porquê? Desculpa, não sei se posso dizer isto, mas é que Podes. deixa-me com muita fome logo a esta hora. Percebo. Bom, temos de explicar aqui uma coisa. É que a Ana Galvão está sem voz. Ela está afónica e foi muito desaconselhada a falar pelos médicos. Proibida mesmo. E então nós vamos ter que arranjar aqui uma solução. Como gostamos muito da tua participação, Ana, se tiveres muita vontade de dizer uma coisa importante, tens aqui um marcador. Boa ideia. Dá cá. Obrigada. Ok. Mas tens que ser rápida, Tá bem. Não é para Marcador e tipo... umas folhinhas, pronto. Se houver alguma Tá aqui. urgência, escreve. De resto, por favor, fica calada. Isto vai ser um sossego hoje. Bom, hoje recebemos aqui um repetente. É David Araújo, do podcast Conversas de Elite, mas desta feita ele não vem sozinho. Bem-vindos às Conversas de Elite. Não, é de Araújos. Isto é uma nova rúbrica. E a nova rúbrica está no ar. Sabem aquela expressão, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher? Já não se diz assim atrás, agora é ao lado. Não, mas neste caso nós preferimos mesmo que estivesse atrás, que era para não havermos. Porquê? Eu sei que se fala muito da importância da visibilidade das mulheres, etc., mas há certas ideias que se calhar era preferível continuarem na sombra. Eu queria avisar-vos que pode acontecer num momento ou ao outro sentirmos a mais aqui no meio deste casal, tipo assim. A rúbrica de Araújos, a saga que está a dar que falar, está especialmente linda hoje. Obrigada. Bonita. Sabes que o bonita carregas ainda mais na palavra, tem ainda mais impacto. Estás linda, não, estás bonita. Obrigada. Agora fiquei sem jeito. É assim que eu gosto, mesmo. Sem esperar. É assim que eu gosto. mesmo. Nós ainda aqui estamos, ok? Aliás, nós já cá estamos, que isto ainda agora começou. Mas quem é a mulher de David Araújo, afinal? Vamos lá. Eu sou a Séfora Araújo, mentora feminina, especialista na área de relacionamentos e dating, mas com mais de 4.700 horas de mentoria e acompanhamento a mulheres na faixa etária dos 30 aos 45 anos. A mulher, ela é a mentora feminina, ela é a especialista em dating. Ela é uma loja onde as mulheres gastam imenso dinheiro, inclusive eu própria, em coisas que as fazem sentir bonitas. Ela é a Séfora. Perfeito, ela está mais que apresentada, mas fiquei intrigada com esta coisa de acompanhar mulheres. Quem será a mulher que recorre a uma coisa destas? O estilo de mulher que eu atendo é uma mulher bem financeiramente. Claro, só podia ser para gastar dinheiro neste tipo de chachada. O que é isto? Ana diz lá, disse Joana. O quê? Ocorreu-me um trocadilho sobre isso. Ainda bem que não posso falar. Começa por pá. Começa por pá. A propósito da chachada para mulheres. Já percebi! Eu já tinha feito uma série de movimentos, de investimentos monetários também, para chegar a um ponto que estava bem resolvida, para conseguir falar contigo super abertamente, sem... Sim, acho que é importante referir a parte dos investimentos monetários, que a malta vai ficar a pensar, foi comprar malas, Louis Vuitton, não sei o que, não. Não, foi informações. A mais cara de todas foi quando o Wendell de Carvalho veio a Portugal. É um grande coach no Brasil e ele fez uma imersão de 3 dias, que é o Protagon. É uma espécie de Tony Robbins, mas um bocadinho mais barata, mais acessível. Em termos de conteúdo é brutal mesmo. É quase uma espécie de cópia de Tony Robbins. O ambiente como está, e ele a fazer imersões de 3 dias. Mais valia que o dinheiro tivesse sido gasto de facto numa Louis Vuitton do que no Protagon. Uma versão Herbert e Richards do Tony Robbins, não é? É como ver uma série da Netflix dublada, não é bem a mesma coisa. Para quem tem a sorte de nunca ter ouvido o Wendell Carvalho, é isto. Perceba como na questão da atração física exige-se a admiração.
A admiração de quem vai para o que é perigoso, ou seja, o trabalho, vai para o que é perigoso, vai para o que é difícil, consegue trazer a caça para dentro da caverna, ou seja, trazer o sustento, trazer o alimento, trazer o dinheiro. Homens, assumam as rédeas, tornem-se provedores desse lar, se levante. Se levante. Houve a moda da dieta paleo, só com alimentos do paleolítico. Eu estou muito nervosa porque só ouço a Ana a escrever. Agora temos os pensamentos do paleolítico. O homem sai para o trabalho que é perigoso. Em princípio não, porque ele já não vai caçar javalis, vai só inserir dados no Excel, não é? Mas Séfora foi à imersão deste senhor absorver isto. Aliás, o termo certo não é absorver, é inalar. Eu respiro literalmente desenvolvimento pessoal todo o dia. Ela respira literalmente desenvolvimento pessoal. É um milagre estar viva. Devia ser estudada pela ciência. Não respira oxigênio, leva até aos seus alvéolos pulmonares preciosos ensinamentos de coaching. E depois, em vez de expelir... Ela quando espirra é assim, coaching! Desculpa. E depois, em vez de expelir dióxido de carbono, fale sob a forma de mentoria. Digamos que Séfora levou demasiado à letra aquela história de se inspirar nos ensinamentos de Wendell Carvalho. Esta coisa de inalar outras substâncias que não ar, salvo seja, lembrou-me um outro caso que analisámos aqui já há uns anos bons, que foi o Sweet Santana. Respira negócio, vê tudo muito à frente. Eu nunca pensei, de muita saudade eterna, nunca pensei que um membro do distinto clã Patrocínio pudesse ter alguma coisa em comum com uma senhora que se chama Séfora, mas a verdade é que ela também respira negócio e vê tudo muito à frente. Eu sei que eu posso fazer resultar qualquer relação. Ou seja, eu sei que se eu estiver com o David, eu vou fazer o casamento resultar. Eu sei que se eu estiver com o Pedro, a namorada do Pedro que não leva mal, não é? Claro. Que eu também vou fazer resultar. Qualquer mulher ou qualquer homem que estude sobre relacionamentos vai conseguir fazer dar certo. Porque quando nós temos as ferramentas e quando tu fazes acontecer, as coisas dão certo. Dão certo no amor, dão certo nos negócios, porque amor e negócios é tudo. Filha, nem um bolo de chocolate com receita, pá. Ponham-lhe qualquer paspalha à frente que ela fará a relação resultar. Séfora faz tudo sozinha, ele só precisa de comparecer. Não interessa se é o David, se é o Pedro, se é o João. Ela estudou sobre relacionamentos, ela tem ferramentas, ela faz acontecer. No fundo, a Séfora é como aquelas pessoas, lá está, que têm talento para a cozinha, dão-lhe 2 ingredientes que ela faz aquilo funcionar. Pimba. A partir dos 30, como eu costumo dizer, o amor é pura estratégia. E há muita gente que não gosta de me ouvir isto. Eu tinha uma mentorada a dizer-me que ficava estupefacta quando eu dizia que não acreditava no amor romântico e que acho que o amor é muito mais decisão, é muito mais ação, é muito mais estratégia do que uma coisa mega emocional e meu Deus. O amor, esse sentimento que é zero emocional. As pessoas não sabem, mas amor é um acrónimo, na verdade. É a junção das iniciais de ambição, mindset, objetivo e resiliência. Exato. As pessoas é que se convenceram, por causa da poesia, das canções e das novelas, que o amor existia para sermos felizes, nada mais errado. Para sermos felizes já se inventou o dinheiro. Mas atenção que pode haver aqui discórdia entre este casal, porque para Séfora, amor é economia, para David é ciência. Ciência? Sim, mete genética e tudo. Eu preciso de sentir a outra pessoa. Preciso de sentir se os nossos corpos se conectam. Eu não concordo nada com isso. Acho que isso é uma verdadeira falácia. Eu acho que essa da química é tão falaciosa quanto a parte da paixão. O beijo é o corpo, através da saliva, a mostrar a compatibilidade que existe com o ADN entre um e outro. Infelizmente, tu não começas na cama. Ou felizmente. Está agora. Sinto piadas a pairar que eu estou a escolher ativamente não fazer. Claro, vamos manter-nos assim. Até para mantermos também os nossos empregos. Sim. Isto parecia a descrição de um teste antigénio. Lembram-se daqueles PCR que se faziam durante a pandemia com a saliva? Faz-se uma análise à saliva e depois espera-se 48 horas pelo resultado para saber se o casal é compatível ou não. Eu sei que as teorias de ambos parecem absurdas, mas atenção que eles não falam de cor porque eles puseram estas coisas em prática. Ela utilizou uma estratégia que eu recomendo a todas as mulheres de utilizar. Ela nunca tinha feito isto. Foi a primeira vez que isto aconteceu comigo. Será que o pessoal está interessado em saber esta estratégia, Pedro? Temos aí pessoal interessado. Como é que é? Temos por aí pessoal interessado? Sim. Espera, a Ana diz... Escreveu no papel, muito interessada, preciso de um método para seduzir um homem sem falar. Ana, eu acho que no teu caso não falar é meio caminho andado para ter sucesso. Porque diminui muito... Ela não pode responder. É porque diminui muito as hipóteses de lançares um trocadilho. E quem diz 1 diz 20 no primeiro encontro. A estratégia dos 60%. Calma. A estratégia dos 60% é infalível no dating. Vai poupar-vos muito trabalho em dates, porque vocês vão filtrar logo e perceber se é ou não aquela pessoa. Sim, mas antes dessa há outra. Vou contar 2 estratégias. Uau, 2, pelo preço de uma. Vamos a isto. Eu avisei que este episódio ia mudar vidas. Vamos ver se vai dar certo. Deu em casamento, amigas, em 12 meses. Mega estratégia. Tanto que ela, quando lançar o livro dela, já tem o título definido. Como namorar, noivar e casar em 12 meses.
Noivar. Esta vai direta para a lista de palavras proibidas. Vai ficar lá arrumadinha entre namorido e maridão. Noivar. Estás bem, Inês? É que eu com uma doente ainda consigo fazer isto. Agora às duas é mais complicado. A Séfora fala em namorar, noivar, em casar em 12 meses, como se fosse uma coisa boa. Mas qual é a pressa destas pessoas? Agora casar é desporto olímpico. Quem fizer os melhores tempos ganha. Se o sucesso das relações se mede assim, desculpem dizer-vos, mas a Cláudia Jacques dá-vos um baile, não é? 12 meses para casar. Meninos. Ai, que chatice. Quando se pode tratar disso em 5 dias. Bom, vamos lá conhecer a história destes pombinhos. Tu tinhas feito um convite para nós nos encontrarmos. Olha, quando é que vai ser possível para ti? Sim. Eu fui o primeiro a fazer o convite, como é lógico. Sim, como é lógico, meninas. Ele é sempre o primeiro a fazer os convites. Nós podemos dar assim aquela abertura de dizermos que até gostaríamos de conhecer, mas o convite tem de partir dos homens, logo. Se ele é tu selecionas logo se ele é masculino ou não. Selecionas logo se ele é masculino ou não, claro. Porque se não vos convidar para sair é porque é uma menina. Ganda maricas, ganda frouxo. Nota-se que esta mulher respirou muito Wendel Carvalho. E nota-se também que respirar o Wendel Carvalho é mais ou menos como respirar durante uma fuga de gás. Fica-se muito tonto. Reparem como o coach brasileiro descreve os homens femininos e, por oposição, os homens metamachos. Talvez você tinha um marido fofinho, usava coque, vegano, fumava pendrive, né? Fumava vapor, e ele deixou de ser esse cara. Ele se tornou num cara mais pontual, num cara que vai lá e resolve as coisas, não gosta de frescura, não gosta de mimimi, se tornou um homem provedor, se tornou o homem que ele deveria ser. Portanto, já sabem, esqueçam homens com coque. Esqueçam homens com coque. Espera, que a Ana agora está a escrever coisas. Charuto. Charuto. Eu tenho que fumar charuto. Ok. Interrompeu para isto. Oh, diabo. E gastou tinta. Sim. E folhas. Matou uma árvore para isto. Ai. Mas portanto já sabem, esqueçam homens com coque, homens que apanham o cabelo assim em cima. Escolham homens com quem apanham no pelo. Assim é que é a descrição, mais uma vez, de um homem das cavernas. Ele não é vegano, ele come carne crua, diretamente arrancada do lombo do boi que acabou de matar com as suas próprias mãos. Mãos ásperas e fortes de quem não fuma pendrive, só fuma Ducados, sabem? Aqueles cigarros muito fortes que deixam os dedos amarelos, mesmo fortes, mesmo a homem. Bom, voltemos ao convite que a Séfora recebeu para ir sair com o David. A primeira estratégia de todas foi: a mulher nunca deve deixar de fazer a sua vida habitual para estar no date com um homem. Do género, o homem diz-te, quarta-feira às X horas. E ela, por acaso, até está com a quarta-feira livre, ela diz logo que sim. Sim, claro que sim, super disponível. O que é que tu estás a demonstrar àquele homem? Que tu és fácil. Não, em princípio estás só a demonstrar que de facto não tens nada na quarta-feira. Exato. Não é? À terça tens pilates. E que até simpatizas com ele. À terça tens pilates e à quinta vais ao teatro, mas de facto na quarta estás livre. Ai, meu Deus, há ali agitação. Que é isto? Olha, notas ali agitação e notas que tu não percebes nada de dating, Joana. Faz lembrar, diz a Ana num cartaz, faz lembrar aquela música do Paulo Gonço, dating quase tudo. É que por escrito ainda é pior. Eu fiz logo isto, eu estou nas Caldas da Rainha, na altura até penso que eu estava sem carro, o meu carro tinha tido um desafio qualquer, eu estava sem carro. Eu disse ao David, olha, eu moro nas Caldas da Rainha, muito obrigada pelo convite. Nota-se que esta mulher respira desenvolvimento pessoal, porque até mesmo o carro não tem problemas, tem desafios. Mas muita atenção a este truque de não dizer que, não só dizer que não se pode, como dizer que se está nas Caldas da Rainha. Perceberam qual é a mensagem subliminar, não é? Não. A mulher, muitas vezes, para o homem é quase como a sua melhor conquista, mostrar a sua melhor conquista. Olha, esta pessoa que eu tenho ao meu lado. E isso, quanto mais desafiante é, mais atrativo é para o homem. Evidentemente, a mulher é um troféu de caça. É como ter a cabeça de um alce pendurada na sala. Empaladinha. Sim, só que é muito melhor, porque isto é um alce que está vivo e que faz o jantar. Mau! As mulheres até que se costuma dizer que são o termómetro do lar. Ou seja, se a mulher estiver feliz, mais disponível para servir, para cuidar, para amar, para nutrir. E vamos também perceber que o homem também vai ficar mais feliz, porque quando entra em casa, também vai ter aquela atmosfera. Happy life, happy wife. Sabem o que é que eu vos digo? Isto é uma frase estranha. Se perceberem tudo nesta frase, algo vai mal na vossa vida, mas é que só há números porque há Séforas. Deixo esta para pensar. Vale a pena pensar nisto. A mulher vai estar disponível para servir, ou seja, o homem entra em casa e fica imediatamente feliz porque sente a atmosfera, que é como quem diz o cheirinho a umas favas com chouriço, um arroz. É win-win. Ele fica contente porque tem ali uma excelente empregada e ela fica contente porque que outro objetivo tem uma mulher na vida se não fazer o seu homem provedor feliz?
Espera que ela está a apontar para outro cartão. Então e a técnica dos 60%? Eu preciso de saber. Diz Ana Galvão. Tens razão, muito obrigada pelo lembrete. A técnica dos 60% é nada mais, nada menos, nós irmos 60% bonitas. Às vezes, imagina, eu ia para um date super gata, super bonita e eu pensava que o homem... Eu não pensava... Como estás hoje? Amor, obrigada. Tu gostas muito dos meus outfits de ginásio, não é? Tem roupa Prozis, macacão Prozis. Cupão Pampadicta. Cupão Pampadicta. Mas eu sabia que os homens eram muitas vezes cativados pela minha beleza e eu sabia que muitos desses homens só queriam dar umas voltinhas. E eu não queria isso. Eu não queria que o homem olhasse para mim quase como uma carne para canhão. Claro, carne para exposição na sala já vimos que sim, mas carne para canhão é muito chato, não é? Agora, não percebo como é que isto funcionou. Porque reparem, a Séfora está simplesmente com um macacão de ginásio da Prozis e mesmo assim ele está a ficar super entusiasmado na mesma. Literalmente, eu fui para o nosso primeiro date vestida como se eu estivesse sozinha em casa a trabalhar um dia inteiro, super confortável, home office e coisas do género. Vestida como se estivesse sozinha em casa a trabalhar o dia inteiro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quando estou em casa não estou 60% bonita. Eu estou toda andrajosa, com uma t-shirt de 1999 da Carrefour. Eu estou no máximo dos máximos. Com boné da Cepsa. Estou no máximo dos máximos, 5%. E esse for um dia bom e eu tiver lavado a cabeça. Olha, e por falar em cabeça. Eu não quero saber o que é que ele vai achar. Se ele vai gostar de mim, é por este meu rico crânio, por este meu mindset. Eu não quero que ele fique focado no meu corpo. Se o objetivo é conquistar pelo seu rico crânio, eu acho que gravar estes podcasts não é a melhor ideia. Mas ela agora não precisa de conquistar. Não te esqueças que ela já noivou e já casou. Pois é, pois é. Tu disseste uma coisa muito interessante quando nós começámos a namorar. Sim, eu e o David sempre tivemos conversas hiper profundas e interessantes. Aliás, eu acho que foi por isso que tu me cativaste e que eu te cativei. Conversas hiper profundas e interessantes. Pena não terem optado por gravar uma dessas. Bom, a Séfora e o David já estão despachados, mas para quem ainda procura o amor, eu deixo aqui uma pergunta. Vocês deram-se um bom pequeno almoço hoje? Levaram-se a vocês próprias torradinhas à cama? Querida mulher, eu sei que no mais profundo de ti tu desejas que um homem te cuide e trate muito bem. É aqui que eu tenho uma pergunta para ti. Como é que tu tens-te estado a tratar de ti para ti, quando mais ninguém está a ver? Será que te dás um bom pequeno almoço, que cuidas com amor e carinho do teu corpo? Será que também és capaz de te levar a passear? E quando foi a última vez que te compraste flores e ofereceste um presente a ti própria? Meninas, considerem isto a nossa mentoria. Se querem encontrar o amor, levem-se a passear como se fossem um cão. Se um estranho lhe oferecer flores, isso é impulso. Se você só oferecer flores, é mesmo só estranho. Sobretudo, se acrescentar um cartãozinho a dizer de mim para mim. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com Knorr e Padaria Portuguesa, onde pode almoçar os novos menus prato do dia por apenas 7,99 €.